Olá, ouvintes, amigos e web espectadores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sétimo Sentido, um podcast aí dedicado à sétima arte, né, o cinema, e também a fazer trocadilhos infames com o M. Night Shyamalan. E muita gente, Lucas, na época que o M. Night Shyamalan fez o Sexto Sentido, tinha ali uma expectativa em cima desse diretor, dizendo que ele era um visionário, que ele era um novo Spielberg. Então, antes de começar o podcast, talvez alguma coisa a ver com este tema, eu queria saber a sua opinião sobre M. Night Shyamalan em 2 minutos ou menos, por favor. Bom, M. Night Shyamalan é seguinte, eu tendo a prezar muito por gente que tem algum tipo de consistência na qualidade e ele se provou que não. Herege. Né, exatamente. Ele começou bem pra caralho, inclusive, provavelmente o melhor filme dele, pra mim, é o Corpo Fechado. Tem que rever o Sexto Sentido, que faz muito tempo, tem o Corpo Fechado, eu acho incrível. Fez um caminhão de cocô depois disso, e logo em seguida, falou assim, o Split foi um filme que eu saí dele, assim, ele conseguiu fazer o que ele queria pra mim. Eu saí de cabeça explodida, eu fiquei pensando nesse filme há muito tempo, porque, assim, ele é um bom filme, não é uma obra-prima do thriller, mas eu acho que é um thriller muito bem executado. Isso funciona, ele funciona, né? E a questão é que, tipo assim, quando foi o seguinte, a minha experiência no cinema foi, caralho, será que é realmente esse o plot twist? Será que é ele realmente é a besta? Esse é o plot twist? Sério? Só que aí, quando mostra o Bruce Willis no final do filme, aí eu descubro que o plot twist é o plot twist. Eu levei um Shyamalan invertido. Eu descobri e falei assim, beleza. Ele basicamente recontextualizou todo o filme pra mim e agora faz sentido ser esse o plot twist. Então, foi uma... Teve outro filme recentemente que foi tipo uma continuação disfarçada, eu não lembro qual foi. Teve? Quase certeza que foi. Teve um do Cloverfield que aconteceu isso, né? Isso. Cloverfield Lane, né? Exato. Enfim, quando eu descobri que era uma continuação disfarçada, eu falei assim, bom, faz todo sentido. Todas as peças estavam ali, é uma história de origem de super vilão. Pra mim foi, assim, foi ótimo. É o fato do filme... que no Glass deu errado, né? Exatamente. O Glass, ele... A gente volta no M. Night Shyamalan. Não é o assunto deste episódio, apesar de já ter sido pouco do assunto deste episódio. Na verdade, querido ouvinte Cinespec, Webspec, estamos falando de diretores visionários hoje, por conta desse maravilhoso do Jacob Barry, que eu não conhecia, não tive o prazer de ter contato com essa figura maravilhosa da cultura pop. Teve um tweet em 2019 que foi: somente um diretor visionário existe hoje, e o nome dele é Christopher Nolan. Então, falando do visionário M. Night Shyamalan, entramos no único visionário, de acordo com o Jacob Barry, que é o Christopher Nolan. Então, aí uma ideia, né, baseada neste hot take, para você que não sabe, explica ao público o que é um hot take, Lucas, por favor. Hot take é basicamente, assim, sendo muito simplório, é uma opinião polêmica. Quando você fala assim, todo mundo fala, nossa, eu adorei Vingadores Ultimato na mesa de bar. Aí você fala assim, vou mandar uma opinião polêmica, vou mandar o meu hot take. Não, Vingadores Ultimato é um filme horrível por causa disso e disso e disso. Você tem uma opinião polêmica sobre um assunto e isso vira um hot take. É basicamente isso. Exatamente. Então, realmente é uma opinião quente, né, numa tradução tanto quanto infame. E hoje isso inspirou, no Sétimo Sentido, o quadro Fogo contra Fogo. Quadro que a gente pega hot takes na internet afora e recontextualiza eles para uma opinião um pouquinho mais aprofundada, assim, tentando fugir da polêmica, mas não fugindo, claro, da famosa fórmula aí do hot take, afinal, não só mamilos que são polêmicos. Eu sou o Pedro Santana, você talvez me conheça do Abaixo da Crítica, e esse aí é Lucas Ribeiro, você está no Sétimo Sentido. Pois bem, amigos, então, do Sétimo Sentido, temos aqui o Fogo contra Fogo com base nesse belíssimo hot take aí do Jacob Barry, e aí ele nos fez pensar uma coisa. Eu, pessoalmente,
acho que o Christopher Nolan não deve ser nem o único visionário da idade dele. Olha que eu nem pesquisei a idade dele no Google. Então, com base no amplo e talento de diretores e diretores da nossa geração, a gente pensou em trazer 3 diretores cada que nós consideramos visionários. Então, temos aí 6 diretores no total e vamos conversar um pouquinho sobre eles, uma conversa um pouquinho mais fluida, um pouco mais solta. Então, vamos lá, Lucas. Traga o seu primeiro diretor ou diretora por obséquio. Bom, antes de falar sobre o meu primeiro diretor, antes que a pessoa que esteja escutando isso agora jogue o celular na parede, nós, assim, pelo menos eu acredito eu acho que o Nolan é visionário. Como é que é? Eu acho que o Nolan é visionário também. Exatamente. Calma. É a mesma coisa de falar que, sei lá, o único grande jogador do mundo é o Neymar e acabou. A gente tá falando que o Neymar é um bosta, ele é um excelente jogador, mas, né? Vai com calma. Você botou a foto do Neymar no perfil, grande abraço. Você não botou também. Então, fica um grande abraço aí para você que botou ou não botou a foto do Neymar no seu perfil do Twitter. O meu primeiro diretor é o David Fincher. Que, né, vocês devem conhecer de Clube da Luta, de Seven, de Zodíaco, para quem gosta de falar do David Fincher, e um filme um pouquinho mais conhecido dele, mas vale muito a pena. Tem Millennium, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o remake do filme sueco. A gente tem Rede Social, que é, para mim, uma obra-prima dos últimos 10 anos aí. Talvez o top 5 filme da última década para mim. Enfim, começou a carreira... Você não falou do meu filme favorito do David Fincher. Tô ofendido pessoalmente. Que é Gone Girl. Gone Girl. Sério que é o seu filme favorito do Fincher? Meu favorito do Fincher. Eu lembro-me desse dia. Inclusive, estava indo no PH Shopping, foi no Diamond Mall, aqui em Belo Horizonte, procurando um filme para assistir. Não tinha ouvido falar absolutamente nada desse filme Garota Exemplar. Eu só sabia que ele era o David Fincher. Então, entrei no filme achando um título um tanto quanto suspeito e fui incrivelmente surpreendido. Então, talvez por isso que seja o meu favorito do Fincher, porque foi o que mais subverteu as minhas expectativas. Né? Na maioria dos outros filmes, eu já fui com ciência que era o David Fincher, já esperando alguma coisa, então talvez, né, tenha sido um fator importante, até porque a expectativa é a mãe da decepção, né? Colocando o primeiro filme dele à parte, que tem que colocar em contexto, não é passando pano para ele, não, mas eu acho que tudo... Esse podcast passa pano para o David Fincher, tá? No aspecto cinematográfico, o David Fincher assassinar alguém daqui a 2 anos não tem nada a ver com isso. Mas, nossa, Alien, que você está se referindo, dê o contexto, então, ao povo, Lucas. O Alien 3 foi um filme, o David Fincher é um cara foi, na verdade, um cara bem famoso no começo da carreira dele por fazer filmes, né? Videoclipes, antes de fazer filmes. Ele trabalhou com Madonna, Aerosmith, até com Michael Jackson, acho que ele tinha feito um. Enfim, ele era um cara muito bem quisto, ele fez esqueci o nome da música, mas trabalhou com Nine Inch Nails também, trabalhou com muita gente grande da indústria, de fato, assim. Com certeza, tem que checar, mas deve ter ganhado uma porrada de prêmio. E, assim, ele... Se eu não me engano. Acho que eu tinha ouvido essa... Só acho que o Grammy talvez tenha sido depois do Alien 3, mas de qualquer forma mostra que ele era um cara realmente bem... De qualquer forma, ele ganhou o Grammy. Bom, mas o David Fincher começou a carreira dele, na verdade, na Industrial Light and Magic. Trabalhou há muito tempo, foi fazendo o nome dele, foi crescendo, trabalhou como eu acabei de mencionar, com muitos artistas, fez bastante videoclipe, e ele entrou, né, ganhou uma batata quente, próximo do ano de 93, chamado Alien 3, que caiu no colo dele, porque se você pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre a história desse filme, você vai ver que a Fox já tinha gastado acho que quase 5 milhões em pré-produção ainda, e eles não tinham ideia do que eles iam fazendo com o filme, já tinham um conceito, jogaram fora, já tinha diretor, jogaram fora, já tinha roteiro, estava horrível, jogaram fora. Enfim, Alien 3 foi um desses filmes que estava no limbo, e era um pesadelo de produção, e aí deram na mão do newcomer, deram na mão do David Fincher, do moleque na cabeça dos executivos, devia ter... Vai lá, garoto, se consagra. Nas palavras do próprio David Fincher, ele foi ingênuo, porque ele acreditou que quem estava financiando o filme tinha mais para perder do que ele. E, assim, ele
se você for pesquisar a lista dos filmes favoritos dele, como eu que sou fãzaço dele já fiz, você vai ver que um dos filmes dele que tá lá na lista dele é o primeiro Alien, do Ridley Scott. Então faz todo sentido, assim, para qualquer um que é fã, fala assim, pô, Alien é um excelente filme. Aliens é um filme excelente de ação, né, que o James Cameron fez um home run com a continuação. Como você não ia aceitar? Só que ele aceitou, foi, como eu já mencionei, incrivelmente conturbado. A Sigourney Weaver voltou fazendo algumas... ela é famosamente anti-armas. Isso é uma das curiosidades para ver. Ela é bastante anti-armamento e tal, e eu não sei como ela quis passar isso, né, de alguma forma no filme. E um dos motivos deles estarem num planeta prisão, pelo que eu aprendi sobre o filme no vídeo que eu tinha visto, excelente no canal do Chris Tucker, ele disserta bastante sobre o Alien 3, é o fato de que ela, assim, uma das amarras do filme foi que ela falou assim, eu não quero que tenha armas, por isso que eles estão presos num planeta prisão sem armas, que não faz sentido nenhum para a história, mas, enfim, só uma das confusões, das altas confusões que a produção desse filme, enfim, fez com que uma das confusões que fez com que corresse para a história essa falta de bom senso na execução da história. Enfim, o filme foi o que foi com certeza, quer dizer, não tenho tanta certeza, mas eu lembro de ter checado de bilheteria, foi um fracasso de bilheteria, com certeza foi um fracasso de crítica, e eles decidiram, parece que enterrar com o pá de cal depois, quando fizeram o quarto Alien, mas enfim. Nada que esteja tão ruim que não possa melhorar, né? Exatamente. E assim, não havia nada para... Se você fosse pegar, assim... não foi tão ruim, vai. Foi 159 milhões, tô olhando aqui. Qual o budget? Para 92, o budget aquele listado que eu tenho é 50 milhões. Vamos supor que dobre. Tiveram... Não foi ruim. Com as vendas aí de insolares, etc., vamos dizer que ficou no 0-0. Beleza, tranquilo. Então, agora, considerando que veio logo depois de 2 filmes que são marcos da história do cinema, é meio complicado. É uma coisa do Poderoso Chefão 3. Se o Poderoso Chefão 3 fosse o gangster... Exato. Se o Poderoso Chefão 3 fosse um filme separado, digamos, o gangster, Corleone, qualquer merda que não fosse relacionado diretamente ao Poderoso Chefão 1 e 2, você fala assim, é um filme daorinha. Aí como você compara Poderoso Chefão 3 com o Poderoso Chefão 1 e 2, aí você fala, puta, isso é muito ruim, velho. Eu acho que Alien 3 sofre um pouco disso também, tá? Mas, felizmente, 2 anos depois, em 95, ele lançou um filme que, para mim, talvez provavelmente um dos melhores filmes dos anos 90, um thriller assim, que marcou a história, eu diria que é um clássico, na verdade, que é o Seven. E eu acho que se a gente entrasse no contexto da época e falasse assim, tá vendo esse cara que fez Alien 13 aqui, esse filme questionável da franquia Alien? Então, esse cara vai fazer daqui a 2 anos um dos melhores thrillers para mim, da história do cinema e um dos melhores filmes dos anos 90. Eu não iria acreditar. Então, eu acho que para ele ter uma direção tão firme no próximo filme dele... Inclusive, Seven é um filme que influenciou aí J.J. Abrams, né? Que até agora tá perguntando what's in the box. Enfim. Essa piada aí tem uns 4 níveis. Você pegou, parabéns. Parabéns para quem pegou. Não pude deixar. Peço perdão pelo vacilo. Mas, enfim. Ele fez o Seven, que é, para mim, um filme incrível. E, assim, em questão de direção, como eu falei, ele tem ele não é um cara que estava second guessing as coisas. Ele teve uma direção muito precisa. Teve, na verdade, uma grande ajuda também do Brad Pitt e do Morgan Freeman. Porque, para quem não sabe, o roteiro de Seven, para quem já viu também Seven, aquele final incrível do filme, foi um dos primeiros drafts do roteiro, uma das primeiras versões do roteiro, e o roteiro foi sendo reescrito. E até como os estúdios, às vezes, dão uma diminuída assim, no impacto das coisas para ficar mais comercial, para ficar melhor aceito pelo grande público, tipo assim,
que não quer ter um final tão sombrio quanto é o final de Seven, o final que ficou de Seven, ele tinha sido reescrito e ia ser mesmo, aquela mesma história de os detetives descobrem quem é o assassino no último minuto, vão lá, salvam a vítima. E quando o David Fincher recebeu esses roteiros, né, ele falou assim, achei incrível. Alerta de spoilers em relação a Seven aqui. Tá certo, tá certo. Eu não vou nem falar assim, já tem 25 anos. Isso não importa, Lu. Eu tomei spoiler de sentido. Tomei mesmo. Da música do Lonely Island ainda. Como é que é? A música do Lonely Island, que é a saudosa música do Lonely Island, Jizz in My Pants. Ele fala, When Bruce Willis was dead, at the end of Sixth Sense, I jizzed. I jizzed in my pants, eu lembro dessa. Bom, mas enfim, o final de Seven ia ser outro, ia mudar para um final um pouco mais clichê, só que o Brad Pitt e o Morgan Freeman se jogaram na frente do roteiro e falaram assim, se mudarem, eu não faço. Então, a gente teve o filme que a gente teve por causa deles, por causa do grande diretor que já era o David Fincher. Só que eu acho que o que torna, de fato, o Fincher visionário para mim foi a adaptação que ele fez. Eu ia falar que era o próximo filme, mas não. O próximo filme foi em 97, foi o Vidas em Jogo, que eu acho um bom teoria também, não acho nada incrível, mas eu acho The Game já é um filme bem mais comercial, né? Já é um plot twist mais convencional. Apesar de ser um plot twist, né? Ele é bem mais estilizado, assim, então... Sim. Acho que talvez seja o Fincher jogando um osso ali de volta para os estúdios, falando assim, olha, eu também consigo fazer um filme mais comercial, sou um diretor legal de se trabalhar, etc. Pra também não ficar com aquela fama de, nossa, o cara é um autorzão e tal, e ficar preso naquela caixa de... que não é a pior caixa do mundo para se estar também, de receber 20, 30 milhões para fazer um seu filme lá, que vai ser sucesso de crítica, talvez tenha alguma chance de premiações, etc., que tem alguns diretores que tendem a se dar bem nesse nicho, e assim, falando em Hollywood, 20, 30 milhões é uma verba pequena, eu sei que na realidade do ser humano médio que vive no planeta Terra, 20 a 30 milhões de dólares é mais dinheiro que você conseguiria juntar em algumas vidas, e ainda se você envolvesse alguns parentes, mesmo aquela sua tia que é completamente responsável com o dinheiro e comprou um Opala que estava estragado para fazer uma restauração de presente para o marido dela, mas isso não é um caso que aconteceu, não conheço ninguém nesse sentido. Então, tentou, eu acho que com The Game, talvez sair desse estigma, talvez assim, vamos dizer, de ser um diretor autoral demais, etc. Mas ele volta nisso, né, no filme que eu acho que você vai citar aí. Então, qual filme que você acha que fez o David Fincher virar aí um visionário? Em 99, ele fez um filme que foi um fracasso, esse sim foi um fracasso comercial, e de crítica, mais ou menos, também. A crítica foi não foi muito fã desse filme, não. Você pode olhar até para um filme que é tão reverenciado hoje em dia, assim, como é o filme que eu tô falando, se você não sabe a história do David Fincher, é o Clube da Luta. Tiveram umas 18 pessoas agora que derreteram a cabeça. Como assim o Clube da Luta foi um fracasso de bilheteria? Foi marretado pela crítica? Amigos, não é só Hitchcock que sofreu com a crítica no seu tempo, e nem Stanley Kubrick, também tivemos ali Clube da Luta, macetado pelos críticos em 99. Macetado, era só estilo, muito sangue à toa, enfim, são alguns das pequenas reclamações que eu já vi sobre esse filme e críticas espalhadas, assim. Mas, enfim, você pode entrar aí no Metacritic, você vai ver, se você pegar em contexto, na época, o qual não foi o pior filme do mundo, mas não foi tão bem aceito assim. E eu acho interessante porque poderia ser, assim, se eu estivesse nos pés do Fincher, em 99, falou assim, putz, eu quero fazer esse livro, porque é um puta material, na verdade. Eu entendo perfeitamente a vontade que alguém tem de fazer uma história como aquela, mas é maluco, porque é um filme, em questão de forma, é um filme com um personagem que quebra, basicamente, sobre um homem esquizofrênico que quebra a quarta parede, tem um amigo imaginário que é um terrorista, tem falas assim... Olha só, spoilers do Clube da Luta também. Eu acho que é engraçado porque tem frases que eu acho que nenhum diretor ou nenhum estúdio em sã consciência colocaria no filme. Eu não vou nem dizer elas aqui para não chocar quem ainda não conhece quais frases eu estou mencionando, mas algumas, qualquer fala, na verdade, da Helena Bonham Carter nesse filme não são family friendly, digamos assim, para ser bem sucinto. Eu acho que o YouTube desmonetizaria, hein, na época. Desmonetizaria, facilmente.
E é interessante você entender um pouco sobre a produção do Clube da Luta, porque o David Fincher, em uma entrevista, ele fala que ele sentou com uma das produtoras do filme, uma executiva que estava representando a Fox, e, né, inclusive, fazendo um paralelo com o Alien 3, ele decidiu, né, assim que o Alien 3 lançou, ele teve toda aquela experiência horrível, ele falou assim, não estou gostando de trabalhar com Fox, não vai ser legal, tanto é que o Seven e o The Game são da New Line, se não estou enganado. Mas é interessante ver como que ele voltou para um filme ainda mais polêmico, em 99, com a Fox, porque parece que teve tanto o Brad Pitt, acho que, se não estou enganado, deu uma força, não posso atestar com tanta certeza, porque não lembro, mas se não me engano. Me soa provável. Sim. Ainda mais pela parceria deles, enfim. Ele teve extensas conversas com a produtora e basicamente as palavras dele ele tinha as ideias dele no filme e ele falava, ó, isso aqui vocês vão aceitar, isso aqui vocês vão ter problema, isso aqui nós vamos discutir, isso aqui vocês vão falar de jeito nenhum, isso aqui vocês vão aceitar também. Inclusive teve falas, de novo, não vou dizer quais são, que ele mudou no filme, porque falou, de jeito nenhum vai ter essa fala no filme. E ele mudou para uma coisa pior, aí quando ele mudou para uma coisa pior, ela falou assim, por favor, muda para outra. Mas aí o filme tá feito, Inês é morta. E eu acho que... A Inês é morta é uma referência pior que as de J.J. Abrams, hein? Eu acho que tem que ter uma... Né? Eu acho que ele é visionário justamente por isso. Eu não acho que teria um outro diretor... Assim, talvez tivesse outro diretor que pudesse trazer outra né, perspectiva autoral para aquela história, mas eu acho que misturar um texto tão interessante que trata sobre masculinidade, sobre... Na minha opinião, o Galu tem muito sobre hipocrisia e sobre como aquela geração do... Em 99, todos os filmes eram mesmo. Matrix, Office Space, Beleza Americana, todo mundo estava revoltado. E assim como Matrix, ele Será que Sam Mendes vai estar na nossa lista de diretores visionários? Não sei, fica aí, acompanha. Será? 1917, melhor filme do ano passado? O que você acha? Nossa, eu não gosto de 1917. Eu sei, eu tô brincando com você. Só os hot takes no Fogo contra Fogo Brasil. Enfim, eu acho que ele misturou a forma nesse filme com o texto, trata sobre temas interessantes, mas a questão de tratar um personagem, de novo, da narração de uma maneira que não é expositiva, porca e pobre, mas brinca com a perspectiva do personagem, quem que é ele, como ele explica as coisas de maneira cínica, porque essa é a personalidade da relação dele com o Tyler, como que eles inserem coisas que parecem deslocadas, como, por exemplo, a cena do o Spirit Animal, que isso é interessante porque é uma cena que mostra, assim, eu não entendi, na verdade, quando eu vi o filme pela primeira vez, por que tem um pinguim nessa caverna? De onde que veio isso? E é mais uma brincadeira mostrando que a gente, às vezes, tem uma percepção que nós somos fortes, a gente tende a nos supervalorizar, mas por um cara tão emasculado como ele se sentia, ver que o espírito animal dele era um animal tão inofensivo, é interessante, e isso é uma das coisas que faz o Clube da Luta um filme que sabe brincar, sabe trazer ironia, sabe trazer técnicas que funcionam, como inserir frames do nada, mas que tem a ver com a história, porque esses frames que parecem deslocados, caso você não esteja percebendo, prestando atenção, na verdade, no filme, fazem todo sentido quando você pensa que um homem esquizofrênico estaria, talvez, vendo aquilo. São pequenos setups do que vai acontecer a partir do momento que o Tyler aparece na vida dele. Então, é um filme que traz uma estrutura, acho que muito bem trabalhada, com um roteiro muito bom do Jim Rose, e sabe botar pitadas assim, de ironia, cinismo, violência de uma maneira justificada, que, enfim, é uma visão perfeita para a história. Inclusive até o Chuck Palahniuk, que é o autor, né, original do livro,
Ele mesmo, assim, o Clube da Luta é um dos filmes raros em que o filme acaba sendo melhor que o livro, de acordo com a maioria, não li o livro do Jim, do Chuck Chuck Palahniuk. Palahniuk. Mas o Chuck Palahniuk propriamente, né, admitiu, falou assim, é melhor que o filme, ele pegou o material e levou. Então eu acho que saber trabalhar um material que fazer jus e, né, ainda sobressair em cima de algo tão característico como é a história de Clube da Luta, você precisa de uma visão fodida, e o David Fincher, de fato, que se provou um cara visionário desse filme. Eu acho que o David Fincher, eu concordo muito com você, Lucas. Eu traria uma coisa adicional que eu acho que é interessante, que os fãs de cinema como um todo, eles tendem a um tipo de apreciação que eu acho legal, mas ela tende a ser talvez super valorizada, na minha opinião. Olha o hot take vindo, dá para ver que ele está sendo construído aqui. Que a gente acha que a gente tende a supervalorizar o diretor e escritor dentro da nossa cultura cinéfila. E o David Fincher é um excelente exemplo de como você pode ser um grande adaptador. Então, você vê todos os grandes filmes do David Fincher, né? Pelo menos a enorme maioria. Clube da Luta, Rede Social, até mesmo Garota Exemplar, The Girl with the Dragon Tattoo, são todas adaptações aí de materiais pré-existentes. E os filmes em que ele não tem essa base direta de adaptação que vem através do texto, né? Então, essa adaptação que vem ali digamos, de um material escrito anterior, etc e tal, eles ficam um pouco mais perdidos. Então, você vê, esse é o caso de Alien 3, se eu não me engano, The Game também é um roteiro original. Então, acho que o David Fincher é um cara que tem uma capacidade muito forte de pegar a palavra escrita, as imagens de graphic novel, coisas nesse sentido, e traduzir para a telona, que é uma coisa que eu enxergo também muito, por exemplo, no Ridley Scott. E, falando em Ridley Scott, falando em grandes adaptadores, vou trazer a minha primeira indicação também a diretor visionário, que quem me conhece nossa, vai ficar super surpreso, né? Nunca falei isso nenhuma vez. Que também é outro grande adaptador, Denis Villeneuve, melhor conhecido como Denis Villeneuve, diretor aí franco-canadense, que assim como David Fincher, não é um diretor-escritor. Então o Denis Villeneuve, quase falei David Villeneuve, é um diretor que tem um estilo visual muito característico, assim como o Fincher, né? O Fincher, ele tem aqueles cortes rápidos de mudança de perspectiva, ele deixa a câmera sempre seguindo a movimentação do ator ou da atriz perfeitamente. Então, quando o ator senta, a câmera senta, quando ele levanta, a câmera levanta, que é um negócio que o Nerd Writer até fez um vídeo bem legal sobre isso, né? Como o David Fincher sequestra o nosso olhar. E o Denis Villeneuve também tem um estilo visual muito marcado, né? Inclusive, fiz um vídeo sobre isso no canal Abaixo da Crítica, falando como ele trabalha muito com silhueta, e ele trabalha geralmente em câmera única, tem uma característica meio voyeurística, a violência nos filmes dele é super desestilizada, então os filmes dele tendem a ser muito brutais. Mas o Villeneuve, eu acho ele um cara visionário, não só pela consistência enorme que ele tem dentro da sua característica visual, mas porque ele consegue enxergar potencial em histórias que ninguém mais enxerga. Então, você vê, por exemplo, Blade Runner 2049. Para mim, Blade Runner 2049 é melhor que Blade Runner. Hot take. Então levanta a minha mão aqui que eu concordo. O Lucas concorda comigo. Então, por quê? Porque eu acho que o Villeneuve, ele consegue enxergar os méritos do Blade Runner original, ele consegue enxergar outra história que pode ser contada nesse universo, ele consegue adaptar o próprio Blade Runner para uma sequência. Você percebe que os fatos relevantes do Blade Runner original são usados diretamente no Blade Runner 2049. Então, a pergunta central de Blade Runner, né, não vou estragar para você que nunca viu, mas ela gira em torno sobre a identidade de um personagem específico, vamos dizer assim, nos termos mais genéricos possíveis. E o Blade Runner 2049, ele parte do princípio que você já teve algum contato com essa informação e ele expande em cima disso de uma maneira muito grande e traz um plot twist em cima disso também. O que também é uma característica muito forte do Villeneuve, que o Shyamalan também é conhecido por isso, mas todos os filmes do Denis Villeneuve têm um plot twist. Todos os filmes do Denis Villeneuve têm um final agridoce. Então, é um diretor com uma consistência enorme, com um estilo muito característico e que tem filmes altamente impactantes. E eu acho que a visão dele
conseguir extrair o melhor dos roteiros é muito evidente na medida que tem vários relatos de roteiristas que trabalharam com o Villeneuve que falam, cara, eu tive conversas extensas com o Denis, a gente conversou sobre o projeto e tal, depois ele me puxou para dentro do projeto, eu ficava lá no set e opinava sobre as cenas e reescrevia as cenas no dia e tal, algo que é pouco comum em Hollywood, né? Os diretores eles tendem a afastar geralmente os roteiristas depois que eles já recebem o material e a não ser quando o diretor é também o roteirista, eles tendem a ter essa fase um pouquinho de, digamos, autoralização do material. O Villeneuve não, ele enxerga o potencial da história, ele se mostra como autor a partir da cinematografia, a partir das escolhas que ele usualmente faz no sentido mais estilístico, e ele traz a história para o seu devido potencial. Então, de filmes como Sicário, a diferença, como é que é gritante a diferença do Sicário para o Sicário 2, você vê Prisoners, que tinha tudo para ser um suspense genérico, né? Você olha o trailer dele, você olha a sinopse do filme e fala assim, não, o filme vai ser tipo ultra esquecível, nota 6,5, vou catalogar no meu Letterboxd, nunca vou mais pensar nele. E não, é um filmaço sobre a experiência humana, sobre paranoia, trauma, e Unseen, que para mim é talvez o filme mais impactante do Villeneuve. Eu descrevo esse filme como sendo um soco no estômago. E Unseen, cuidado com o spoiler, que sim, eu tenho até experiência desse spoiler aqui, Lucas. Experiência está do meu lado, felizmente. Não, tô sacaneando. Mas eu não gosto da spoiler justamente porque o Villeneuve ele trata com plot twists todos os filmes. Então, eu acho que os filmes do Denis Villeneuve eles são melhor consumidos quando você não tem quase nenhuma informação sobre eles. Então, no caso do Unseen, ele é uma história que tem um escopo super reduzido, com um backdrop expansivo, né? Então, é uma história familiar, íntima, dentro de um cenário de guerra, algo que a gente já viu ser feito de maneira catastroficamente ruim e de uma maneira excelente também, mas, de qualquer forma, eu acho o foco do Denis Villeneuve em contar a sua história de forma sempre íntima, sempre preservando o roteiro, sempre trabalhando em cima dos personagens acima de tudo, mas ainda assim mantendo uma coesão visual, é algo que eu acho extremamente impressionante. Eu diria que ele é realmente assim, um visionário, porque eu não conheço ninguém que tenha a visão de enxergar o potencial nas obras que são estabelecidas ali dentro de outros meios, tal como o Denis Villeneuve. Excelente. E você não quer falar um pouquinho de Arrival, não? Então, eu já falei tanto de Arrival que eu acho que a gente esgotou esse material. Se vocês quiserem ver, tem dois filmes, olha lá, tem 2 vídeos no meu canal Abaixo da Crítica que falam sobre A Chegada, inclusive por que eu tenho uma tatuagem de A Chegada, é um dos meus filmes favoritos, então eu acho que lá vocês vão ter uma ideia um pouco mais compreensiva do meu amor por A Chegada, mas entra tudo também no que eu falei do Denis Villeneuve. A Chegada é uma adaptação de um conto, né, chamado Story of My Life, que foi já adaptado para um roteiro de cinema. Então, você tem o livro original que é adaptado para um roteiro de cinema, e aí o Villeneuve trabalha em cima dessa, digamos, readaptação para fazer o filme que hoje a gente conhece. E tem um canal chamado Behind the Curtain no YouTube, que ele tem uma entrevista, assim, esse canal todo ele é editado como se ele trouxesse os diretores, roteiristas falando em primeira pessoa sobre as propriedades deles, né? Então eles pegam uma série de entrevistas e editam dessa maneira, é bem legal, inclusive se vocês não conhecem, mas eles pegam o Eric Heisserer, que é o roteirista de A Chegada, e ele conta essa história de que ele teve 3 reuniões com o Denis Villeneuve antes dele aceitar pegar o projeto, aí ele ligava pro Eric no meio das gravações, e assim, o Villeneuve tem um nível de detalhe que é, assim, nojento. Tem uma fala do filme, especificamente A Chegada, que é uma fala particularmente impactante, que ela é em chinês. E o Villeneuve ele ligou pro Eric e perguntou, não, mas qual que é essa fala em chinês? O que ela diz? E o Eric falou, nossa, nunca nem tinha passado na minha cabeça pensar no que era a fala, né? Só ia ser uma frase genérica em chinês e ponto. E aí ele fez uma pesquisa de um poema, sei lá o quê, tinha toda uma significância pro filme e tal. Quem já viu talvez saiba qual é a frase que eu estou falando, mas se você não conhece a frase, você não fala chinês, porque o Villeneuve não botou legenda na fala. Então, assim, o nível de detalhe dele é tanto que, mesmo o que ele não vai mostrar para o espectador, para o cinespectador, melhor dizendo, tem que ter aquela base de veracidade, né? O Villeneuve é um cara que ele busca a autenticidade. Você vê isso porque
a direção dele, apesar de autoral, ela é pouco intrusiva, né? Igual eu citei para vocês, ele não tem um trabalho de câmera que muda muitas vezes de ângulo, ele segue uma câmera única, ele trabalha com uma iluminação mais estilizada, mas ele tende a buscar esses aspectos um pouco mais de, digamos, não nem diria naturalismo, mas talvez de intimidade e de verdade que você vê, que atores gostam muito de falar sobre isso, tem inclusive algumas entrevistas que o Jake Gyllenhaal entra nisso a fundo, e eu acho que por isso que os atores se dão tão bem nos filmes do Denis Villeneuve. Não lembro de atuações ruins dentro dos filmes dele. Amy Adams, fantástica na chegada, acho uma tragédia ela não ter sido indicada pro Oscar. Não, assim, você vê, né? Fico revoltado. As minhas duas grandes revoltas em relação a indicações do Oscar de ator são Amy Adams e Jake Gyllenhaal. Eu não entendo o que eles fizeram, deve ter apedrejado algum membro da academia, porque não é possível Amy Adams não ter sido indicada nem por Arrival, nem por Animais Noturnos, e o Jake Gyllenhaal não ter sido indicado por Nightcrawler. Eu acho isso assim. Não, nem por Nightcrawler, não, puta merda. É realmente bizarro, mas enfim, essa indignação à parte, Denis Villeneuve, para mim, é sim um visionário. Interessante. Eu já tinha procurado isso, mas eu puxei aqui de novo só para ter certeza. Os trabalhos como roteirista do Eric Hesser. Ele é engraçado, porque, tipo assim, eu não fazendo juízo de valor, porque tem vários filmes que eu não vi, é interessante porque nada parece destacar muito. Ele fez o remake. Pode fazer julgamento de valor, que tem Bird Box, tem o filme do Vin Diesel lá. Ele parece que ele foi um dos roteiristas do remake de A Hora do Pesadelo, Premonição 5, que, né, é legalzinho para rigor, mas nada tão incrível. Tem um filme esquecível de ação do Paul Walker aqui, Lights Out, e a chegada é tipo uma pedra de ouro assim, no meio não da filmografia, mas os trabalhos como roteirista. Ele tem um outro de ação, Extinction, Bird Box e Bloodshot agora. Estilão, é Bloodshot, do Vin Diesel. Eu falei Van Diesel. É bem o caso do Chris Terrio também, né? Que tem Argo e mais nada. Mas... o Chris Terrio é pior ainda, porque, né, ele botou pra dentro dos franquias. Ele emplacou, no pior sentido da palavra, Batman Super-Homem. Acho que ele participou também de Liga da Justiça, não lembro. E os do Star Trek, né? E o Rise of Skywalker, que... é verdade, ele fez o Rise of Skywalker. Nossa senhora, Brasil. A gente ignora, né? Nessa residência a gente ignora o Rise of Skywalker, a existência disso. Apesar de a gente ser muito fã, né, de todos os outros Star Wars, basicamente, inclusive do episódio 8, que talvez seja o melhor filme de Star Wars. Olha o hot take. A gente tá no fogo contra fogo, gente. Essa é a hora de chegar ao hot take. Eu tô esperando os hot takes do Lucas ainda, que eles não estão vindo em grande volume nesse momento. Mas quem sabe o próximo diretor dele aí visionário, né, depois de David Fincher e Denis Villeneuve, que eu acho que não vão ter tantas controvérsias em relação a ele, seja aí um hot take, seja um fogo para batalhar contra o fogo de que o Christopher Nolan seria o único visionário dessa geração. Bom, eu acho que um diretor que eu... Só antes de te cortando aqui, mas é que eu só dando um hop nesse seu pensamento, realmente eu acho que esse sucesso do Eric justamente do contato do Villeneuve diz muito, tá? Com certeza, com certeza. É um cara que tem uma sensibilidade ímpar para adaptar coisas. Eu acho que isso é muito perceptível pelas obras que ele tem, pela grande variedade de roteiristas que já trabalhou, pela grande variedade de atores que já trabalhou. Mesmo, por exemplo, quando ele trocou de cinematógrafo, né, de diretor de fotografia do Roger Deakins para o Bradford Young. O Bradford Young foi indicado para o Oscar por A Chegada, pela cinematografia. Aí depois o Roger Deakins fez o Prisoner. Ganhou finalmente seu Oscar por isso. Ele fez Prisoners, fez Sicário. Esse cara é do Roger Deakins, eu nem sabia, não. Achei que era... Eu só tava ligado no Blade Runner 2049 e no Prisoners. Eu acho que o Denis Villeneuve é um cara que tira o melhor dos seus colaboradores, viu? De forma geral. Eu acho interessante você falar isso também, porque eu estava esperando, na verdade, quase que eu esqueci de fazer esse paralelo do Villeneuve com o Fincher. Eu acho que eles têm essa mesma qualidade absurda, que é o que faz com que eles sejam constantemente tão bons. Eu acho que o Fincher, ele não é um cara que, assim, tem um ego suficiente para mandar os diretores, né, para longe, ou os escritores para longe e falar assim, bom, isso aqui é meu, eu vou fazer a minha visão disso aqui, eu vou cortar o que eu quero e é isso.
basta você ver a interação que ele teve com o Aaron Sorkin em a rede social. Uhum. O Aaron Sorkin, obviamente, é um escritor de muito talento, ele né, um hot take aqui dele. Uhum. Na verdade, esse hot take é seu, que não é tão meu, mas um pouco meu também. Todos os personagens do Aaron Sorkin falam iguais. Não é tão hot take assim, mas enfim, é isso aí. O Aaron Sorkin é talentoso, porém, ele às vezes cai numa repetição em que todos os personagens são gênios. E isso pode incomodar algumas vezes, mas enfim, na rede social tem um vídeo muito interessante, acho que é do Lessons from the Screenplay, que é outro canal excelente para quem não conhece, é obrigatório se você gosta muito de cinema. Ele fala como que o David Fincher, ele meio que pegou o roteiro do Sorkin, primeiro fez com que o Sorkin lesse o roteiro inteiro, como o Sorkin tinha a visão de como o diálogo deveria acontecer, mostrou para os atores e falou assim, ó, é assim que a gente vai fazer o filme, porque o Aaron Sorkin teve um motivo específico para os personagens falarem assim. Então, cada gaguejadazinha do Mark Zuckerberg, que no caso é o Jesse Eisenberg no filme, basicamente está no roteiro. E, assim, em alguns momentos, pelo que eu vi dos bastidores, o David Fincher meio que fez com que o Aaron Sorkin fosse um pouco menos Aaron Sorkin, porque ele pegou o texto e simplificou, e não simplificou, mas extraiu a melhor essência possível dele. Vamos usar o termo editou, que eu acho que a edição Editou. é muito isso, né? Você extrair o core, o núcleo duro do que é determinada situação dentro de um roteiro, dentro de uma matéria jornalística, dentro de um filme. Então, o David Fincher é um cara que sabe trabalhar absurdamente bem também. Eu vejo esse paralelo muito forte, na verdade, do Fincher com o Villeneuve. Bom, mas trazendo outro aqui, então. Vou fazer um disclaimer. Eu iria trazer o Bong Joon-ho, porém, eu não me senti muito à vontade com isso, porque não que eu não acho que ele seja visionário. Eu acho que Não gosta de coreanos? Em primeira mão aí, a gente descobrindo isso. Putz. Porém, eu sinto que ainda tem muita coisa do Bong Joon-ho que eu ainda não vi. Isso, na verdade, só mostra a qualidade, porque mesmo tendo ainda visto, a filmografia não é extensa, mas tem algumas coisas que eu ainda quero ver. Mesmo com uma filmografia não extensa, eu acho que só por Parasita e Snowpiercer eu já consigo ver uma visão tanto autoral quanto que casa muito bem com os dois projetos. Que assim, O Bong Joon-ho é assim, o caso para mim daquela questão que a gente estava falando do Renoir, né, de um cara que pinta a mesma pintura. Eu acho assim, ele é um caso claríssimo disso, porque a mensagem que ele traz, desde Memories of Murder até Parasita, é estritamente a mesma. Mas o diretor que eu trouxe, pela minha maior familiaridade com ele, foi talvez um pouco de contragosto do senhor Pedro Santana, foi o Paul Thomas Anderson. Olha o hot take aí. Será que o Pedro Santana odeia Paul Thomas Anderson? Olha só, dá pra fazer uma cara na thumbnail assim, ó. Botar várias setas assim. Olhei, Paul Thomas Anderson e olha no que deu. O pior que eu fiz uma thumbnail cretina, assim, também, da minha última crítica, da Basta Crítica, com o Jamie Foxx, assim, ó. Não posso nem falar muita coisa, não. Bom, eu acho o Paul Thomas Anderson um cara visionário porque ele sabe tratar filmes com um escopo gigante, que é o caso de Magnolia, que é talvez o maior escopo de todos. Não, na verdade não, porque tem o There Will Be Blood. Ele consegue trazer um dos maiores épicos do cinema americano, que na minha opinião é o There Will Be Blood, né, que é basicamente a história e a demonstração perfeita de ganância e do que é um homem perdendo a pouca essência que ele já tinha, na verdade, no começo da história. E ele consegue trazer um filme absurdamente idiosincrático e irônico, não irônico, na verdade, mas brincalhão, assim, e meio que coração derretido, como o Punch Drunk Love. Ele consegue ter uma visão
incrivelmente interessante para uma história diferente, assim, duas histórias extremamente diferentes e que se complementam muito bem. E ele foi visionário não só nisso, mas ele foi visionário e fala assim, tá vendo esse cara Adam Sandler aqui? Esse cara que fez Little Nick, Happy Gilmore, eu vou escrever um papel para esse cara, eu vou provar que esse cara consegue atuar. Antes do Empregado de Amor de 2003, se não me estou enganado. Isso foi 16 anos antes dos irmãos Safdie, né, lançarem o Uncut Gems e explodir. Adam Sandler é um grande ator. Lembra? Ele é um grande ator. Então, o Paul Thomas Anderson é uma das pedras fundamentais desse argumento de que o Adam Sandler consegue ser um ator de expressão, ele conseguiu enxergar o personagem, escrever, se eu não tenho errado, ele escreveu pro Adam Sandler esse personagem. Então eu acho que isso assim, demonstra perfeitamente como que o Paul Thomas Anderson é um cara de muita visão, na minha opinião. Eu não sou muito fã, né, do Paul Thomas Anderson, assim, em certa medida, porque eu gosto muito de Punch Drunk Love, eu gosto muito de Hard Eight, que é o primeiro filme do Paul Thomas Anderson, 96, eu acho, que tem um setting que eu gosto muito, né, que é filme passado no cassino, de crime e tal, assim, meu filme que eu mais gosto de Martin Scorsese de gangster não é Goodfellas, é Cassino, então só mostra quanto que eu gosto desse tipo de setting. Não, hoje eu tô a máquina dos hot takes. Mas o Paul Thomas Anderson, você vai ter que defender esse ponto contra mim, que assim, eu não vi Boogie Nights nem Magnolia, tá? Então peço desculpas por antecipação, que isso é um erro crasso da minha parte, eu admito, e podem me jogar estaca no coração, botar fogo na minha cruz, etc. Mas, dito isso, tem esse disclaimer, apesar de eu gostar de Punch Drunk Love, There Will Be Blood, muitas vezes eu acho que o Paul Thomas Anderson é um pouco presunçoso demais, porque ele é um diretor que claramente sabe conduzir atores. Você vê, então eu acho que todos esses diretores que a gente citou até agora, inclusive acho que até os próximos que a gente vai citar, são ótimos condutores de atores, né? Afinal, o papel do diretor é posicionar a câmera e dirigir os atores. Sim. Mas o Paul Thomas Anderson especificamente, eu acho que ele fica um pouco apaixonado com as obras que ele cria, e ele é um cara que tende a fazer tomadas longas e fazer filmes com mensagens um pouco mais enigmáticas e personagens um pouco mais exóticos, digamos assim. E isso funciona muito bem muitas vezes, mas, por exemplo, não sou muito fã não sou nada fã, na realidade, de Phantom Thread, que é Fio Fantasma? Trama Fantasma, exatamente. E também não gosto tanto, assim, de The Master, o Master lá, que é o filme que mostra um pouquinho da história da cientologia. Então, talvez, claro, seja uma visão um pouco distorcida pelo fato de não ter visto, talvez, os dois filmes mais aclamados do Paul Thomas Anderson, pelo menos no círculo aí dos cinéfilos, né, que são Boogie Nights e Magnolia, mas eu tendo a achar o Paul Thomas Anderson um pouquinho presunçoso. Entendo. Bom, eu já te adianto que se você acha um pouco presunçoso Magnolia, você vai ter certeza. Eu entendo o porquê dele ter feito o que fez em Magnolia, mas eu acho que um dos maiores exemplos do quão inegavelmente talentoso o Paul Thomas Anderson é o próprio Boogie Nights. Esse eu acho que você vai gostar realmente, porque é uma história trágica sobre basicamente pessoas encontrando uma família em lugar mais quebrado possível, mas é a família que elas encontraram, é o que tem para hoje. É um filme incrível, é basicamente um épico que passa desde 70 até, assim, vários anos, um arco grande da história dos personagens, mas vai de 70 até 80, se não estou enganado. Ele trabalha absurdamente bem isso, mas eu discordo um pouco de você no Mestre, porque o Mestre funcionou muito bem para mim. Eu acho que eu adorei, na verdade, o Mestre. Acho que não é meu filme favorito dele. Eu acho que eu prefiro o Boogie Nights ou The Will Be Blood. Eu não tenho certo ainda qual é o meu favorito, mas o Mestre funcionou muito bem para mim, porque ele conseguiu capturar muito bem a história de um homem basicamente perdido e como essas pessoas que precisam de um apoio, de uma base, de uma sustentação na vida delas, elas conseguem serem influenciadas, talvez?
influenciados também, mas assim como o personagem do Mark Wahlberg encontrou uma família, o Joaquin Phoenix, a contra gosto, não encontrou uma família, mas ele encontrou alguém que fez com que ele se sentisse parte de alguma coisa, porém estava só sendo usado, e eu acho que o mestre, ele traz um dos melhores exemplos possíveis de como um culto funciona. Uhum. Eu acho que uma das cenas mais brilhantes do mestre trazendo toda que basicamente não o diálogo, mas o questionário que o Philip Seymour Hoffman traz por Joaquin Phoenix, porque, para quem não sabe, o mestre não é diretamente sobre a cientologia, mas é muito inspirado. Tanto é que as perguntas desse questionário que o Philip Seymour Hoffman faz por Joaquin Phoenix, algumas são extraídas, basicamente, de conceitos do que acontece na cientologia. É meio quase ipsis literis, né, na real. Exatamente. Eu acho que eu acho que é engraçado você achar que o Paul Thomas Anderson é pretencioso, mas como que ele trabalha tão bem nesse filme justamente a pretensão de um Uhum. personagem que se acha e talvez não seja exatamente no completo âmago dele, mas que não pode sofrer qualquer tipo de questionamento, mas que é tão presunçoso a ponto de de às vezes fingir não ser, justamente para provar quão grande ele é, quão grandioso, quão virtuoso, na verdade, ele é. E eu acho que outras cenas que demonstram perfeitamente como o Paul Thomas Anderson capta o espírito de um culto, né, de uma seita, como ele é descartado, spoiler, no final do filme, O cara como gosta do spoiler, galera. Não tem jeito, não tem jeito. faz parte. Como, em pequenos, assim, não tão pequeno, que é perceptível, mas um detalhe sutil o suficiente, que mostra a visão de alguém, basicamente, brainwash, né, ludibriado pela seita, quando o Joaquin Phoenix, de fato, consegue ver a Amy Adams mudando fisicamente na frente dele, por causa, enfim, da crença que foi, basicamente, embutida na frente dele, ele consegue perceber toda a frustração do Joaquin Phoenix no momento que ele fala assim, é óbvio que eu não estou vendo o que essas pessoas querem que eu veja, mas eu tenho que vir, porque o propósito de alguém que está preso dentro de uma seita, de um culto, onde a ideologia é a mãe de toda a razão, é justamente essa. Então eu acho que ele trabalha incrivelmente bem esse mestre. Eu acho injusto falar que eu não gosto do mestre. É uma Porque, relação com o mestre. assim, eu tenho uma relação complicada com o mestre. Com o mestre, Porque eu acho um filme bem atuado, muito bem dirigido. Tem alguns problemas graves com a edição do mestre, mas eu não sei se isso é mais fruto do roteiro do PTA ou se é da edição mesmo. Eu acho um filme um pouco desconjuntado. E eu não sei se isso necessariamente reflete a história, até certa medida assim, por conta da perspectiva que a gente está adotando dentro do personagem do Joaquin Phoenix, como sendo ali o fio condutor. Inclusive, eu acho que é um puta proto-Joker, Sim, o personagem dele do mestre, mas eu acho que a edição muda de ritmo muito frequentemente, e isso por algumas vezes me tirou um pouco da narrativa, impediu que eu ficasse assim sugado para dentro da história, e eu acho que a intenção do PTA de fazer você ficar um pouco perdido na história acabou sendo um pouquinho longe demais, na minha opinião, na questão da edição, apesar de que, em geral, eu gosto do filme. O único filme que eu realmente não gosto do Paul Thomas Anderson é o Trama Fantasma, que eu não gosto da história, não gosto dos personagens. Aí complica, porque mesmo é engraçado, porque mesmo no Trama Fantasma, eu consigo enxergar a virtude do Paul Thomas Anderson como diretor. sim. Eu acho a mixagem de som incrível, que é um elogio estranho para se dar, mas é realmente muito perceptível como é que ela é trabalhada de forma bem aprofundada. E Com trilha propósito. sonora também tem o seu propósito muito claro, muito bem executado, o Alexander Desplat e tal. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com filmes nos quais eu não consigo nem empatizar muito com os personagens, nem gostar de nenhum personagem. Eu acho que talvez também seja
um dos meus problemas no Mestre, porque a edição do Punch Drunk Love é similar à do Mestre em estilo, apesar do Punch Drunk Love ser um filme mais curto, só que no Punch Drunk Love eu entendo melhor, eu consigo me colocar mais facilmente na posição do personagem do Adam Sandler, eu acho. No Mestre, o personagem que eu mais... É um personagem claramente mais empático, assim, ele é muito mais fácil empatizar com ele pelo fato de que ninguém mais no ambiente dele empatiza com ele, na verdade. Exato. No Mestre eu tenho mais essa dificuldade porque eu, talvez seja uma questão muito íntima minha, mas eu me enxergo, se eu tivesse dado errado na vida, assim, se eu fosse uma pessoa sem nenhum tipo de barreira dentro do meu ego, uma pessoa completamente narcisista, eu acho que eu seria exatamente igual ao personagem do Philip Seymour Hoffman no filme. Então talvez esse incômodo que eu sinta justamente prove o ponto que o filme na verdade é foda, mas eu não tive uma experiência, nossa, meu Deus, que filme incrível, vendo o Mestre. E eu acho que talvez a mesma questão justamente é explorada novamente no Trama Fantasma, né? Um personagem que é extremamente narcisista, um personagem que é extremamente irritadiço, um personagem que é a definição do que virou um termo aí jogado para todos os lados, mas um personagem que é meio que a definição da masculinidade tóxica, mano. O nome do personagem, se você jogar lá no MDB, é Woodcock. Woodcock é o sobrenome do personagem. Então, mais óbvio que isso. Olha aí, Wood e depois bota Cock, mas não no sentido... enfim. Cuidado com o Safe Search. Mas, cuidado com o Safe Search. Mas então talvez seja mais um reflexo da escolha das histórias que ele quer contar do que verdadeiramente dos trabalhos que ele executa. Mas, de qualquer forma, sendo ali um cinema, uma arte subjetiva, essa acaba sendo a minha impressão de que talvez o Paul Thomas Anderson, ao mostrar um narcisista, ele explora o seu próprio narcisismo de maneira talvez indireta. Eu acho isso interessante porque é uma discussão da arte bem bacana, porque será que as coisas estão ali para te... Assim, as coisas, no caso, as decisões artísticas, né? Seja a história de um personagem, seja o design do personagem, enfim, etc. Será que essas decisões foram tomadas para te deixar confortável? Eu vou dar um exemplo bem claro nisso, que não é de cinema, mas é bem cinematográfico, que é a questão do Last of Us 2. Eu não sei se você conseguiu jogar. Não. Mas, sem muitos spoilers, porque é um jogo novo. Eu só vi o react do PH. Sim. É a Naughty Dog, né, que é Uhum. o responsável pelo filme. É um estúdio incrivelmente cinematográfico nos jogos que eles fazem. E é perceptível isso. Então, se é fã de cinema, acho que com o PH você vai se maravilhar, assim, em algumas partes. Mas eu acho que muito do desgosto das pessoas que jogaram Last of Us 2, o desgosto que elas ficaram, foi do desfecho que elas foram obrigadas a enfrentar. Não necessariamente do desenvolvimento dos personagens. Uhum. Então, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas falam assim, mas isso é ridículo, isso é absurdo, como que você vai, né, fazer com que a gente tenha que passar por isso, quando, na verdade, pode ser desconfortável para o jogador nesse caso, mas se você for pensar em questão de intenção artística, faz todo sentido para a história que eles estão tentando contar. Pelo menos para mim fez todo sentido, principalmente no Last of Us 2. Então eu acho interessante essa discussão de se... Eu acho super. Entra inclusive naquele ponto que você mesmo citou do estúdio querer mudar o final do Seven. Que o Sim. medo deles devia ser justamente que os caras falam, não, puta, os caras até vão detestar esse final. Porque ele é uma subversão forte, mas assim, se você consegue ficar imerso na história, eu acho que não é necessariamente um problema, porque no Seven, apesar do final ser meio chocante, você sente tanto aquilo pela reação e pela atuação e por tudo envolvendo o personagem do Brad Pitt, que eu acho que é um vínculo emocional mais forte. Então, vou dar um exemplo mais hot take ainda, talvez, que eu não gosto tanto de Taxi Driver. Isso é hot take. Apesar de gostar, aqui. Apesar de ser fã de Drive, por exemplo, e mais curiosamente ainda, do Taxi Driver justamente dirigido pelo Martin Scorsese, que é um dos diretores favoritos, e o meu filme favorito de 2 anos atrás ser First Reformed, No Coração da Escuridão, que é um filme escrito e dirigido pelo Paul Schrader, que é o roteirista de Taxi Driver, que eu acho que a diferença fundamental entre esses dois filmes é simples, que no caso do Travis Bickle, eu não me conectei com a história, necessariamente,
talvez muito por circunstâncias minhas. E no caso do personagem do reverendo, interpretado pelo Ethan Hawke, no First Reformed, eu me conectei muito mais com a história, porque é uma situação que eu tô muito mais acostumado a pensar sobre, né? Eu tenho muito mais costume em pensar sobre questões de relacionadas ao conflito principal de First Reformed que eu tenho no conflito principal de Taxi Driver. Sim. Agora, por exemplo, eu gosto pra caramba do Rei da Comédia. E é um personagem similar ao Travis Bickle. Então, às vezes é difícil o Rupert Pupkin, na verdade, Pupkin, que é interpretado também pelo Robert De Niro. Então, é engraçado como é que os filmes, às vezes, tratam com matérias similares de maneiras diferentes, me trazem reações completamente diferentes. Talvez pelo fato do Rei da Comédia ir para um lado de thriller, mas que abraça um humor assim muito escuro, seja uma coisa que me chama mais atenção. E no caso do Paul Thomas Anderson, os filmes dele raramente tratam dessas situações com humor, né? Quando eles têm humor, eles são mais leves, mais idiosincráticos. Você falou do Punch Drunk Love, mas o mestre é pesado. É pesado, cara. Mas então talvez seja por isso, porque talvez a maneira como é que o Paul Thomas Anderson aborde essas questões de forma tão direta e pesada que me deixe tão desconfortável a ponto de não gostar do filme, porque igual a gente estava conversando na semana passada do Simple Plan, o Simple Plan também o final é dark pra caramba, só que como o filme tem toques fortes de comédia e tem uma história que eu consigo empatizar com vários dos personagens, talvez isso me leve a gostar mais da narrativa, então talvez seja uma questão que eu tenha pessoal, mas assim, eu acho o Paul Thomas Anderson meio presunçoso. Eu consigo ver um pouco da pretensiosidade dele. Isso. Em alguns momentos. Eu consigo ver o que você está falando, mas, assim, aquela história de eu consigo ver o que te incomoda, mas não me incomoda. Uhum. Mas qual o seu próximo diretor? Não, vamos lá, então. Na verdade, eu vou trazer aqui uma diretora, e não um diretor, de um dos filmes que eu mais gostei no ano passado, apesar de ser uma diretora que tem pouquíssimos filmes e que teve um projeto anunciado recentemente que eu fiquei tipo... É uma diretora que eu tenho confiado cada vez mais no trabalho dela, já foi nomeada para 2 Oscars, tendo 2 filmes, basicamente, apesar dela ter ali um filme também de 2008. E estou falando para você que não percebeu ainda, da queridíssima Greta Gerwig, que é muito conhecida pelos filmes Lady Bird e também Little Women. Eu especialmente gosto de Little Women. E o que eu gosto na Greta Gerwig é que ela tem um estilo muito autoral de escrita que ela consegue traduzir para o filme e ela consegue imbuir o filme com a característica escrita dela. É muito perceptível isso em Little Women, porque é um filme que tem uma base de comparação muito grande. Né? Você já teve várias outras adaptações dessa mesma história, né? Para quem não sabe, o filme Adoráveis Mulheres é baseado num livro clássico da Louisa May Alcott, lá da literatura americana, então já foi adaptado N vezes para o cinema, em animações, até em anime tem versões de Little Women, e o da Greta Gerwig me chamou muita atenção pela maneira como é que ela escolheu contar a história, então ela fez um reframing aí da maneira de contar a história, trazendo ali um mecanismo em que a personagem principal, interpretada pela Saoirse Ronan, ela acabava sendo também a autora do livro, né, que estava sendo contado ali, o Little Women, e dessa maneira ela consegue trazer uma característica muito interessante para o filme, que é aquele monólogo interno, digamos assim, dos personagens, tanto da Joe, da Meg, da Amy, de todas as pequenas mulheres, digamos assim, tirando um pouquinho da Beth, mas a Beth é mais um plot device que qualquer outra coisa, mas a gente ignora isso, que você tem ali uma mensagem que ela é claramente perceptível como sendo individual para cada uma das personagens, mas no final de tudo ela é coerente com o filme, o que eu achei uma coisa incrível. Então a Jo March, ela é uma personagem muito independente, que ela está tentando buscar ali seu sucesso como escritora, e aí tem um joguinho que a Greta Gerwig faz com uma edição usando 2 linhas do tempo diferentes, uma com paleta de cores quentes, outra com paleta de cores frias, que é uma maneira extremamente eficiente de diferenciar as duas, e teve gente que ele ficou confuso de alguma maneira, mas que ela acaba trazendo ali o que é história real, o que é a novelização dentro da narrativa, e dessa maneira ela tem esse personagem, que é claramente a personagem mais cínica, que está focada na sua carreira, ao mesmo tempo que ela tem a personagem interpretada pela Emma Watson, que é a Meg, e a personagem da Emma Watson ela é uma
personagem com aspirações tradicionais, ela quer fazer uma família, e tem uma interação entre as duas que é fantástica, que ela fala, uma fala com a outra, a Meg fala com a Joe, não é porque os meus sonhos são diferentes que os seus que eles são menos importantes. E isso, assim, é brilhante para mim, especialmente considerando também o contexto da Amy, que é uma personagem que é basicamente arrastada ao longo do filme e tem um arco super significativo, porque a Greta Gerwig consegue fazer com que mensagens que, em tese, são conflitantes, coexistam dentro de uma grande mensagem que, na verdade, todas essas adoráveis mulheres, elas podem ter seus sonhos, suas próprias aspirações, está tudo bem, assim. Não existe um caminho certo a ser seguido. Mesma coisa em Lady Bird. Em Lady Bird, você tem um relacionamento ali de mãe e filho, um relacionamento com high school, que é um filme muito sobre identidade, né? E sobre autodescobrimento e coisas nesse sentido, que são temas razoavelmente batidos, mas sob uma ótica de que o diferente não necessariamente é melhor ou pior, ele só é diferente. Então, acho que a Greta consegue trazer de forma muito eficiente nos filmes dela, sem necessariamente chamar completa atenção para essa mensagem de uma forma martelada, como outros diretores fazem frequentemente, como é o caso, eu acho que do Oliver Stone, ele é super assim, tem a delicadeza de hipopótamo nas suas mensagens, e diferentemente dele, a Greta Gerwig, ela traz as suas mensagens com uma precisão muito grande, utilizando-se de uma escrita muito sofisticada, e você consegue identificar perfeitamente o estilo de escrita dela nos filmes que ela faz. Então, a minha única preocupação com a Greta Gerwig, né, que ela está num relacionamento com o Noah Baumbach, que também fez o meu outro filme favorito do ano passado, que foi Marriage Story. Então, fico com medo aí deles de se divorciarem e para quem ficarem com a guarda da Laura Dern, né, porque isso seria um problema realmente severo. Até porque os dois são muito bons, mas eu acho que dentro do casal, talvez a Greta Gerwig seja a visionária. A própria Greta Gerwig falou isso em entrevista, em que ela leu Little Women, né? Ela é uma história bem conhecida para o público americano, na verdade, é um clássico. E ela, né, falou que ela leu Little Women e chegou no final, toda aquela personagem, no caso da principal, a Joe March, que é a aspirante a escritora do livro, ela passou o livro inteiro torcendo para a personagem não só atingir os sonhos dela, os desejos que ela almejava, para no final, um livro que estava discorrendo tão bem até então, tirar tudo isso dela, mas não no sentido de que a história tirou isso dela de maneira justificada, tirou de maneira meio que assim, do nada, porque no final do livro, para quem não sabe, essa garota, no caso a Joe March, uma das irmãs da família, ela basicamente desiste, fala assim, talvez eu escreva, talvez não, vou me casar com esse cara que apareceu aqui, rola uma trama de amor assim, bem, que hoje é muito, muito batida, e basicamente ela se contenta com menos nesse caso. Não que se casar seja uma coisa ruim, mas como o personagem passou a história inteira. A Greta Gerwig faz esse ponto justamente no filme, não que casar seja uma coisa ruim, mas no caso da Joe March, não sim, e a Greta Gerwig faz, nas mudanças que ela faz na história, porque esse não é o final original do livro, o que ela traz como final da história? Ela traz duas coisas. Ela traz esse final e traz o final de uma menina, no caso a Joe March, realizando o sonho dela, mostrando que não só o que a Louise May Alcott passou, que ela teve que ceder, né, porque quem ia publicar o livro falou assim, bom, você não vai vender, isso é uma frase do filme, se a sua personagem não estiver ou casada ou morta até o final dessa história, mude o final. Né, e tem um pouco da mentalidade da época, mas o que a Greta Gerwig fez? Ela tem uma frase, um termo em inglês que Have your cake and eat it too. Exatamente. Ela conseguiu fazer isso perfeitamente. Ela conseguiu ter um final fiel, mas que vai além do material original, porque ele mostra não só o que aconteceu, dá mais perspectiva histórica de que, olha,
essa grande, né, escritora que foi a Louise May Alcott, ela teve que baixar a guarda, ela teve que, né, settle down, basicamente, por uma história que não era exatamente o que ela queria, para ela ter uma carreira. Então ela consegue mostrar o quão isso é poderoso na personagem quando ela segue a linha original dela, que no caso é o final real, entre aspas, quando a personagem a Joan March, a personagem da Saoirse Ronan, consegue chegar no final e alcançar o sonho dela, apesar de ter que sacrificar parte dele, e consegue, assim como o final alternativo de La La Land... O final de La La Land me traumatizou, viu? Tô até agora machucado. Exatamente. Ele consegue, de novo, te trazer a realidade, trazendo basicamente o final perfeito da mensagem e o arco da personagem, que ela consegue chegar onde ela quer, mas assim como o La La Land também tem que, né, mostra os mal, entre aspas, que a gente tem que causar a nossa própria arte para As concessões têm que ser feitas, né? Exatamente, fazer com que ela de fato ganhe a vida, e ela consegue mostrar, né, contextualizar dando também, mostrando também o final original da história. Então foi incrível assim, o que a Greta Gerwig fez com esse filme. Ela realmente merece todos os parabéns do mundo por isso. Eu não sei o que ela vai fazer com a Barbie agora, tá? Não sei se você viu isso. A Margot Robbie, a Barbie, né? Eu acho que Assim, não vou julgar antes, até que eu tô falando que a querida Greta Gerwig é uma visionária. Mas, pô, pra você fazer um filme bom da Barbie, sem ficar uma mensagem martelada... Exatamente, porque a gente tem que pensar que a Barbie é um produto absurdo. Assim, Little Women também é uma obra famosa, mas a Barbie é de fato um produto ponta, uma boneca. Então, como será que ela vai escapar de uma mão pesada demais de produtor falando assim, esse tem que ser o final, tem que estar casada de novo, tem que estar casada ou morta no final do Eu fico imaginando, né? Ou esse filme vai pra um lado completamente comercialzão, brega, ou vai virar o Oliver Stone, né? Não é possível, porque vai falar que vai entrar no ponto de padrões de beleza e afins. Eu imagino, pelo menos, né? Mas vamos ver. Acho que Greta Gerwig já tocou em assuntos sensíveis de formas inteligentes, então tô dando esse crédito para ela. A Greta Gerwig ela bateu 2 vezes, ela acertou a bola 2 vezes, os 2 foram home runs. Então, corre atrás quem não tiver corrido ainda, quem não tiver visto. Não, você fazer 2 filmes, você ser indicado pro Oscar 2 vezes, é um bom indicativo. Por mais que todo mundo fale, mas o Oscar não importa nada. Se o Oscar não importasse nada, os estúdios não colocariam, indicado a X Oscars na capa. O filme vai ser mais visto quando é indicado pelo Oscar. É, sim, um parâmetro, se você queira ou não, de que pelo menos parte da indústria que mexe com o cinema aprova esse filme. Então, assim, eu sou do time que, não, o Oscar não importa, entretanto, eu fico feliz pra caramba quando Parasita ganha. Sim, é o famoso, mas não queria mesmo. Exatamente. Você agora no futebol, quando seu time tá jogando a Copa Sul-Americana, e enquanto ele tá na Libertadores, ele tá na Copa do Brasil, ele tá no Brasileirão, você tá nem aí. Sul-Americana aqui, Sul-Americana. A partir do momento que essa é a única competição que seu time tá jogando, nossa, Sul-Americana é uma competição internacional, importantíssima. É exatamente isso. O que você falou agora, eu nem queria mesmo. Não tem jeito, não tem outra forma melhor de definir. Porque realmente o Oscar de vez em quando faz umas barbaridades, especialmente, né, com a nossa querida Amy Adams e com o nosso querido Jake Gyllenhaal, e historicamente, né, o Stanley Kubrick e com Hitchcock, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um bom indicativo a pessoa ter 2 filmes e 2 indicações ao Oscar, porra. O Damien Chazelle, então, talvez eu seja o maior prodígio de todos, porque ela teve 2 filmes, mas ele, eu não lembro exatamente o que foi indicado no Whiplash, mas o J.K. Simmons ganhou, no caso. Enfim, deve ter outras categorias que eu não estou lembrando agora que ganhou a nomeação, mas, enfim, não é o Oscar propriamente, mas o La La Land, enfim, destruiu em questão de vitória. Ganhou e não ganhou ao mesmo tempo, né? O Oscar de Schrödinger. O da Guerra, o que eu acho interessante é que os 2 filmes dela foram indicados para melhor roteiro e para melhor filme, né? Os 2. Sim, a Lady Bird vai ter indicado também a melhor diretora, no seu primeiro filme, que também foi, né? Porra. O Damien Chazelle e a Greta Gerwig talvez sejam um dos futuros mais brilhantes aí que a gente vai ter nas próximas décadas. Chazelle, então, é seu próximo visionário ou não? Apesar do Damien Chazelle ser um diretor que os filmes conversaram mais comigo do que o meu próximo diretor visionário,
Eu acho que, assim, quando eu estava pensando, quando a gente decidiu essa pauta, eu estava pensando... O que faz um visionário, né? Exatamente, como eu vou definir um visionário? Eu acho que essa questão do visionário é muito importante, igual do Denis Villeneuve, que eu acho que é um cara que vê o potencial nas adaptações que as pessoas talvez não vejam. A Greta Gerwig pega coisas batidaças e transforma em baita filmes. Então, Lady Bird, um clichê, era uma história que era para ser só um clichêzão. Little Women tinha sido adaptado 497 vezes. Barbie. E no caso do David Fincher, outro cara que veio do meio comercial, faz adaptações como ninguém. No caso mesmo do Paul Thomas Anderson, um cara que não tem medo de explorar filmes com desagradáveis, digamos assim, que realmente vão contra o que o público quer assistir. Então, eu acho que o fator de ter visão está muito atrelado a enxergar além do que as pessoas normalmente enxergam. E o Chazelle, assim como, por exemplo, o Quentin Tarantino, eu acho que eles são diretores muito pautados pelas referências que eles têm, e eles trazem muito o amor que eles têm por essas referências nos filmes deles. Não significa que eles não sejam geniais, eu acho os dois geniais, mas eu não enxergo os dois como visionários necessariamente. Talvez se eu estivesse gravando esse podcast em 95, eu falaria, porra, Tarantino depois de Pulp Fiction e Reservoir Dogs é visionário, mas para essa geração especificamente, eu acho que o Tarantino não é mais um visionário, e sim um diretor que sabe muito bem o material que ele quer trabalhar em cima, as referências que ele quer trazer, e eu acho que o Damien Chazelle está bem dentro desse campo também, o cara trazendo referências da Hollywood antiga para contextualizar no contexto da Hollywood nova. O nome que me veio na cabeça, que também é uma pessoa que tem apenas... Tem alguns curtas. Inclusive, esses curtas deles são bem bizarros. Eu vou chegar lá. Para mim, ele fez um filme que facilmente é um certified classic, né? Daqui a alguns anos vai estar o selinho lá de clássico. Para mim, pelo menos, ele funciona muito bem, e por isso, né, essa definição, que o Ari Aster, para quem não sabe, é o diretor de Hereditário e o diretor de Midsommar, que é do ano passado. Ou como diria o próprio Ari Aster, Midsommar. E aí a galera me xinga, não, por que você fala Midsommar no seu vídeo? Você, porque o Ari Aster fala Midsommar, pô. Não vou pesquisar como é que os suecos falam, não, pô. Nossa, vai atrás do diretor e copia. Qualquer coisa reclama com ele, né? Eu respondo no comentário esses dias. Reclama com o diretor. Enfim, eu acho que se ele só tivesse feito... assim, é interessante... Seria uma aposta maior. Mas, né, e o Midsommar consolidou esse status para mim. Apesar de não ser... O Damien Chazelle, para mim, ser 2 filmes que eu amei, o La La Land e o Whiplash. 2 de 2, não. Você respeite o Damien Chazelle, você bota um 3 de 3, que Primeiro Homem foi um excelente filme. Primeiro Homem, perdão, eu esqueci. O hot take aqui. Primeiro Homem é um grande filme e quem não gostou tá errado. O Primeiro Homem não teve mais amor nas premiações, eu acho um filme excelente. Então eu vou dar talvez o primeiro hot take genuíno meu aqui. Primeiro Homem é o que uma autobiografia deveria ser e o que Bohemian Rhapsody não conseguiu fazer. Tá dito. Concorda assim, em gênero, número e grau. Tem um arco bem definido, não fica muito bem clichê, tem um final bacana, que não precisa ser melodramático demais, atuações incríveis, direção absurda, tanto principalmente nas cenas em que você te coloca no papel de um astronauta incrivelmente claustrofóbico. Então, assim, assista Primeiro Homem, você não deve ter ouvido falar. Primeiro Homem estava quase já um candidato fortíssimo para daqui a 2 anos ser presente no quadro Cinemnésia. Não vejo ninguém falando do Primeiro Homem. Fico indignado com isso. Sim. Tudo bem. Eu adorei, né? Eu também não entendi porque ele foi tão morno assim, a recepção. Enfim, mas o Ari Aster, se ele tivesse lançado só o Hereditário, que foi o que aconteceu quando eu vi o Hereditário a primeira vez, eu falei assim, esse cara vai longe e eu vou ver provavelmente qualquer coisa que ele fizer. Daqui pra frente, né? Agora que eu conheci ele. E o Midsommar, apesar de não ter funcionado tão bem quanto ele funcionou para várias outras pessoas com as quais eu conversei, como eu vi mais ou menos o consenso da crítica, ele ainda traz uma visão que eu acho absurdamente impressionante. Porque, começando pelo Hereditário, uma das coisas que eu achei mais incrível no Hereditário é como que ele muda de gênero, basicamente, para mim, na percepção que eu tive no filme. Ele se torna ele, na verdade, não se torna. Ele começa como um drama,
um drama, quase que um thriller pelo né, o clima, pela atmosfera do filme, que é extremamente macabra desde o começo. Ele se torna quase que um drama familiar sobrenatural, né, quando né, a personagem da Toni Collette, que deveria ter ganhado o Oscar naquele Isso é ano, ridículo. Isso realmente é ridículo. eles deviam ter saído da cabine desse filme e ter dado o Oscar direto para ela, ter mandado pelo AliExpress, sei lá. É, enfim, ela. Imagina, chega na casa do Tony Collette, um pacotinho lá, abre. Toma aí seu Oscar, Tony. Exatamente, devia Nossa, estar. inclusive, vou indicar a minha querida Toni Collette outra coisa que vocês nunca viram. Uma série da Netflix chamada Unbelievable, uma minissérie. Nossa, ela é muito boa. Essa série é muito boa. Nossa, Toni Collette é muito boa. Puta merda. Que tragédia. Mas, bom, eu acho que Quem ganhou o Oscar no ano do Hereditário? foi melhor atriz, foi a Olivia Colman, pela forma. Favorita, né? E Eu, todo eu, mundo achou que ia ser a Glenn Close ainda. Meu Deus do céu. o negócio que é mais coração, que mais parte do coração, assim, é o fato de que não foi nem indicada. Foi, Nem indicado. É igual o caso do Jake Gyllenhaal do Nightcrawler. Eu também achei que ele ia ganhar assim. Uau. enfim. Eu acho que se transforma, basicamente, num filme de quase que um drama sobrenatural, em uma mãe tentando se reconectar com a filha depois de uma perda, né? E é basicamente inexplicável para um pai, a gente não consegue nem entender o quão grande essa perda, se transforma num drama familiar dela. Na Charlie, que é um... Exatamente. Se transforma num drama familiar nesse momento, o que eu achei muito interessante e funciona basicamente como uma transição perfeita para o filme pegar toda aquela atmosfera macabra do começo dele e né, virar a chave para o 11, assim, basicamente, botar no talo e tirar toda entre aspas, a beleza, enfim, a esperança que ele te deu durante o segundo ato do filme, durante a metade, entre aspas, ali, que a Toni Collette está se reconectando em partes com né, a filha dela no Afterlife. E basicamente todo esse plano de conectar a Toni Collette com a filha dela faz parte da trama da seita maluca lá que fazia, né, na qual a mãe da Toni Collette no filme que morre estava mancomunada. Ela justamente o fato da Toni Collette ter essa experiência maravilhosa de reconectar com a filha dela foi parte do plano em que eles traçaram para basicamente trazer a filha dela, ou o demônio que estava dentro da filha dela, de volta à família e integrar o filho dela. O Paimon, que é primo do nosso outro queridíssimo Pazuzu, Faz também o personagem principal do filme O Exorcista, para quem não sabe. é meio clichê já falar assim, esse é o exorcista dessa geração, mas eu acho piamente que esse é o exorcista dessa geração. Não só por questão de tema, né, de temática, de ser questão de espírito e possessão, mas pelo clima, pelo, pelo aspecto familiar, né, de ter uma relação muito importante entre a mãe e os filhos, e né, estão sofrendo, e ela tentando buscar uma solução para isso. Questão de atmosfera também. Eu acho que o Hereditário é um filme de um cara assim, que sabe trabalhar absurdamente bem o gênero, se provou um cara de absurda visão para filme de terror, assim, só trabalhou basicamente até agora no terror, em longa-metragem, então não consigo falar de outros gêneros ainda, mas adoraria ver o que ele consegue explorar em outros tipos de filmes. O Maestro é muito doido, né, bicho? Puta merda. Ele parece um nerdzão, assim, normal. Se você for ver a foto dele, até a foto Nossa. precisa do Twitter dele. Ele tá de tipo suéterzinho assim, sorrindo pra foto, de óculos, e parece um cara comum, mas ele tá absolutamente perturbado. Tanto que nos dois filmes dele, né, tanto no Hereditário quanto no Midsommar, são filmes extremamente, assim, sombrios, e eles terminam com o vilão ganhando. Talvez a que mais me impactou, uma das que mais me impactou em questão de terror que eu já vi na minha vida foi a cena de quando, né, acontece o acidente de carro e que o
Alex Wolff, que eu esqueci o nome do personagem dele, mas enfim. Eu acho que é Peter. Isso, é o Peter, exatamente. E o Peter, infelizmente, né, causa um acidente que faz com que a irmã dele, basicamente, seja decapitada. E, assim, eu acho que o Ari Aster tomou uma decisão perfeita nesse momento, porque seria muito fácil para qualquer diretor do mundo te mostrar em Dá só o tilt. em todos os ângulos o que aconteceu fisicamente com a menina, né, que estava no banco de trás, e fazer daquele momento específico em que o acidente acabou de acontecer uma grande, enfim, uma grande parte do filme. E, obviamente, é uma parte importante, mas o que ele faz? Ele te tira daquele momento, né, quando o menino basicamente está em estado de choque, e volta para casa, e ele te priva de ver o que aconteceu 100%. E ele só te mostra, de fato, o horror, assim, ele te faz, na verdade, quase que por proxy. Ele te faz sentir todo o horror da cena pelo grito que a mãe Nossa, o grito da Toni Collette é bizarro. Nossa Senhora. Pelo grito que a mãe da criança dá no outro dia. Isso você nem viu ainda o que aconteceu. Ele só te mostra. Nossa Senhora. Ele nem precisava te mostrar. Ele só te mostra, de fato, né, o horror físico da cena muito depois. Mas ele nem precisava te mostrar, porque todo o terror que você tinha para sentir, todo o desconforto que você tinha para ter como experiência, você já teve. Então, eu acho isso, assim, é uma cena pesadíssima, horrível, mas brilhantemente feita pelo Ari Aster. E ele é um cara que, assim, gosta de um trabalho de câmera diferentão também, né? A cena de abertura do Hereditário eu citei 40 vezes em vídeo como um exemplo brilhante de como fazer transições, né? Ele faz ele começa na maquete, né? Vai dando um zoom in. Eu vou mostrar essa cena de novo no trailer. Se você não já viu essa cena, você vai ver agora de novo. Se você mandar baixa crítica, você vai pela 14ª vez. Faz parte. Mas que ele começa num zoom lento, na maquete, etc. Até que você chega com o pai entrando no quarto para acordar o Peter. Isso é integrado perfeitamente na cena do filme. E é um negócio muito interessante porque essa ideia da maquete ela é trazida várias vezes ao longo da narrativa, né? Como o fato da mãe, né, querendo controlar o destino dela, sobre a família dela, etc e tal. E justamente esse espírito controlador da personagem da Toni Collette que leva ela, né, a buscar uma solução sobrenatural para o problema. Então, ela não consegue não ter o controle da situação, então é extremamente irônico que ela acaba sem controle nenhum possuído. Então, acaba que o excesso de controle que ela buscou foi justamente o que ela fez, que fez ela e a família perderem qualquer tipo de controle, qualquer tipo de personalidade, né? E eles estão meio que como passageiros dentro do próprio corpo, né? Um conceito, inclusive, que é muito explorado por outro diretor que possivelmente até pode se colocar como visionário, apesar de eu não gostar do segundo filme dele, que é o Jordan Peele, né? O Corra tem muito disso, é uma visão meio que interna de uma possessão, né? Então, no caso do Hereditário, você vê que a maior preocupação da personagem da Toni Collette acaba se tornando a grande realidade que ela vive depois, né? Sim, exatamente. E é engraçado você ter mencionado o Jordan Peele, porque eu não lembrei dele, e pensando bem, se eu tivesse lembrado dele, sei lá, quando a gente pensou nessa pauta, eu teria facilmente colocado ele na minha lista. Talvez ele teria entrado no lugar do Ari Aster, não sei. Eu gosto muito do Corra, eu não gosto muito do Us. E ele, assim como o Gary Gerwig, também tem 2 filmes e já foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar, é o primeiro longo que ele escreveu. Ele já estava na indústria há um tempo com o Key and Peele, mas ele se provou. Assim, eu nunca ia imaginar que o cara que faz escreveu um filme tão bom quanto o Corra. E o Corra é um desses filmes também, que eu vi a primeira vez, gostei, vi pela segunda vez, adorei absurdamente. Então, se você tiver visto o Corra pela primeira vez e gostou, dá uma chance pra ver. Você gosta de Nós? Gosto. Eu não gosto tanto quanto o Corra, mas gosto também. Eu não consegui passar. Ele não conseguiu me deixar na suspensão de descrença. Eu acho que ele chamou a atenção para a lógica interna do filme, e aí eu não acho que a lógica interna se sustentou. Mas por isso que eu não coloco o Jordan Peele como um visionário, porque ele é claramente mission driven, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Inclusive, esse podcast tem muito termos em inglês, assim, é quase uma aula de inglês. É levemente babaca, mas também é justificável, afinal, eu era professor de inglês, inclusive fui assessor do Lucas. Mas o Jordan Peele é muito movido pela mensagem que o filme dele quer passar, né? Então,
acho que a lógica interna do filme ficou em segundo plano, mas, por exemplo, o que me incomoda muito em Nós, ele tenta dar uma justificativa para aquele fenômeno que está acontecendo, e quando você para 5 segundos para pensar naquilo, nada encaixa. Tipo, de onde vêm aquelas roupas? Por que em alguns momentos os personagens são controlados e em outros não? Tipo, várias coisinhas assim que vão se acumulando até chegar no grande twist do filme, que eu falei, tá, beleza, você fez o setup dele no início do filme, mas se aquela personagem estava naquela situação desde o início, por que ela não falou nada com a família dela? Por que ela não deu um contexto maior sobre a situação? Ela poderia ter resolvido a situação de outra maneira, tendo um contexto específico que ela tinha vivido. Então, isso é como você, inclusive, Lucas, não sei se você está vendo, isso aqui é como você conversa sobre o filme sem dar spoiler, você está vendo? Eu não conheço isso, não. Isso é uma técnica desenvolvida pelos monges do Himalaia, que é pisar em spoilers. Já vi gente pisando em ovos, eu piso em spoilers o tempo todo, inclusive, né? Abaixo da crítica está aí para isso. Mas, enfim, no Ari Aster, eu acho interessante que ele é muito preocupado com a lógica interna do filme dele. Então, mesmo em Midsommar, que eu não gosto tanto quanto eu gosto de Hereditário, inclusive é curioso eu gostar de Hereditário, porque eu não sou um grande fã de filmes de terror envolvendo possessão demoníaca. Basicamente, os únicos que eu gosto muito são Hereditário, Exorcista e também o Exorcismo de Emily Rose, porque me deu muito medo. É basicamente a justificativa que eu posso dar para vocês. Mas não é um filme que eu gosto muito, não é um tipo de filme que eu gosto muito, tende ao ridículo para mim, muitas vezes, igual o caso do filme chamado O Ritual, com o Anthony Hopkins, que eu acho ridículo. O exorcismo é tipo o cara dando tapinhas na testa das pessoas, porque tipo assim, sério? Mas enfim, e o Hereditário, ele conseguiu me deixar completamente aterrorizado, porque ele me trouxe, igual você falou, para essa atmosfera que ele constrói macabra. Então, a paciência do Ari Aster em construir seu filme é muito evidente, né? E no Midsommar isso fica muito legal também, porque o filme inteiro é pensado, desde o início da cena inicial, que tem um mural lá que aparece, que basicamente contém a história inteira, você vê que é um filme que é planejado de cabo a rabo, assim. Toda a história, ela tem uma congruência perfeita com a mensagem que o Ari Aster está tentando passar, com a discussão sobre pertencimento, com a discussão sobre doença mental, etc. E eu gosto muito de falar que o Ari Aster está dentro desse gênero do meta-terror, né? Que me xinguem de novo, por favor, que as pessoas sempre me xingam quando eu falo isso, mas basicamente eu enxergo nesse momento do meta-terror uma utilização do terror com um propósito específico de te trazer outra mensagem, especialmente já partindo das expectativas que você tem em relação a determinados clichês e tropos do terror. Então era muito fácil, igual você falou, no Hereditário, você vê o gore da cabeça da Charlie no chão, era muito fácil no Hereditário você ter lá um padre tentando fazer o exorcismo da família inteira, era muito evidente que poderiam ter vários clichês ali dentro do filme, e ele usa a sua expectativa em relação a esses clichês para puxar o tapete por baixo de você, né? E ele faz isso também muito bem no Hereditário, com a personagem, eu acredito que chama-se Dani, a personagem da Florence Pugh, que inclusive é uma puta atriz, né? Assim, nossa senhora, quem fez Midsommar e Fire With My Family. E você viu Fire With My Family? Não. É super, tá? Bem legal. Com a Florence Pugh também, que é de uma família de lutadores de luta livre, de wrestling, né? Igual do The Rock Johnson lá, do Hulk Hogan, a luta livre combinada, digamos assim. Exatamente. E também o Little Women, né, no mesmo ano, junto com o Midsommar. Mas assim, gosto muito também do Ari Aster, acho que ele é um cara que tem bastante potencial, só tenho medo dele cometer o erro que a gente já citou no podcast passado, que é deixar talvez a mensagem se sobressair em relação à história, que nos 2 filmes deles foram tão planejadinhos, tão fechadinhos, que eles foram claramente pensados para passar uma mensagem muito específica, mas me preocupa ele talvez virar aquele tipo de diretor que dá uma de Aronofsky, ou de Luiz Manuel, ou de David Lynch, que coloca o subtexto em cima do texto. Mas no momento ele não faz isso. No momento eu acho que ele tem bastante potencial. Sim. O que no Midsommar não funcionou tão bem para mim foi, eu acho que talvez a partir do momento que, assim, né, na lógica do filme eles têm toda uma construção de por que eles iam participar do ritual não, do festival, perdão. Só que a partir do momento que... Ou como eu carinhosamente gosto de chamar do forró maldito. Forró maldito. Só que a partir do momento que toda né, as verdadeiras cores, as true colors assim, do pessoal
do festival começa a, né, a vir à tona, eu não consegui muito bem me prender muito na história, porque eu vi aqueles personagens, tipo assim, distantes demais para continuarem lá. Então, foi muito conveniente para mim o fato deles continuarem lá para a história conseguir correr, basicamente. Eu não vi, eu adorei né, todo o destino tipo, trágico da Florence Pugh, que casa perfeitamente com a motivação e que ela estava procurando, só que da maneira mais torcida possível no começo do filme. Só que eu acho que tem uma leve barriga ali no começo, da metade do filme, que talvez o ritmo, eu teria que rever para ver exatamente o que é, mas não pegou tanto. Eu ainda acho um filme extremamente competente, não vou falar que é ruim, longe disso, mas não me puxou tanto, por isso que eu gosto menos, consideravelmente menos dele do que o Hereditário, que ele funciona incrivelmente bem para mim. E assim, ele é um cara que, de novo, tem uma mão muito segura na direção dele, escreve os próprios roteiros muito bem, com excelentes personagens. Ele sabe a mensagem que ele está tentando passar, consegue subverter o horror, fazer um filme de horror, de terror inteiro de dia, basicamente. Tirando aquelas que a Florence Pugh entra no banheiro, que eu Tirando. quase fui pro banheiro nessa hora. E assim, ele consegue, de novo, trazer temas em certos. E assim, se você pegar o Wicker Man, basicamente tem um paralelo muito forte com o Midsommar. Então, ele consegue pegar temas batidos e dar a cara dele facilmente, ter uma visão firme para a história que ele está querendo contar. Então, ele é facilmente para mim um diretor visionário e tomara que não role um M. Night Shyamalan, que daqui a... O possível é, o M. Night Shyamalan fez o quê? Foi Sexto Sentido, depois Sinais, né? Depois Unbreakable, depois Sinais? Então, Sexto Sentido, Unbreakable, Sinais. Sinais, ou seja, fez 2 filmes muito bons e partiu para a pataquada dele lá. Eu acho que Sinais é ok, tá? Eu acho que ele se perde mais ali depois em The Village, Lady in the Water. Enfim, tomara que ele não siga o mesmo desfecho do Ari Aster, que o Ari Aster não siga o mesmo desfecho dele. Shyamalan, e eu acho que, enfim, até o momento ele é um dos diretores que eu boto na categoria de você pode fazer o que você quiser até o momento que eu vou ao cinema assistir. Maravilha. Então, vamos finalizar esse queridíssimo podcast com o meu último diretor visionário, né? Que é tão visionário quanto o Christopher Nolan, talvez mais. Olha só. É um diretor que talvez seja o maior fã de cinema vivo da atualidade. Eu acho que talvez concorra ali com o Tarantino, mas ele tem uma lista de 1001 filmes favoritos que você deveria ver, que eu acho assim... como é que você tem 1000 filmes favoritos? E eu realmente acredito sendo ele, porque é um cara que, assim, consome cinema em volumes absurdos, tal qual grandes do passado. Industriais. Hã? Ele consome cinema em proporções industriais. Exatamente. O Martin Scorsese também fazia isso, né? Inclusive, antes de entrar em quem é esse diretor maravilhoso, o Martin Scorsese ele fala que na época dele, que os diretores de hoje eles são muito privilegiados, que na época dele, se ele quisesse ver alguma coisa que um diretor dele fez, ele tinha que ficar indo no cinema, né? Vezes subsequentes, assim, repetidas vezes, para ver as cenas de novo, né? Não tinha como ele pegar, botar no computador, ficar dando pause, voltando. Aí ele falou que ele fez isso, tipo assim, ele assistiu Iluminado 4 vezes seguidas no mesmo dia, porque ele queria ficar voltando em uma cena específica para entender a técnica que ele estava usando quando o Martin Scorsese já estava na faculdade de cinema, né? Basicamente, ali já tinha, claro, feito vários filmes, né? Já tinha feito Mean Streets, alguns dos seus filmes da década de 70, né? Iluminado de 1980, mas ele falou que a gente sempre teve o hábito de acompanhar e estudar o trabalho do Stanley Kubrick, então ele ficou puxando uma cena. Mas, enfim, esse diretor também tem esse hábito de consumo de cinema muito forte, adora fazer referências, e eu acho que essa é a grande característica visionária dele, que ele consegue mesclar gêneros como ninguém, assim. E eu estou falando de Edgar Wright, autor aí de filmes como Shaun of the Dead, Todo Mundo Quase Morto, que é um puta título bosta. Temos Hot Fuzz, que é chumbo grosso, melhor um pouco. World's End, que é Heróis de Ressaca, não vou nem comentar sobre isso, podem dignificar esse título com um comentário.
Tem também Scott Pilgrim, que muita gente gosta bastante, é um filme cult aí do cenário nerd, que a galera admira muito, e também adoro o filme Baby Driver. Então, o Edgar Wright, eu acho muito legal o trabalho dele, porque ele sabe dosar essa questão de referências, essa questão de juntar coisas que ele gosta muito, e ainda assim ter uma voz muito clara, e ainda assim trazer filmes que são extremamente divertidos. Os filmes do Edgar Wright, como diz o meu amigo PH Santos é ótimo, né? PH Santos, eles são muito cinema, assim. Você tem a sensação de você estar vendo um filme, indo ao cinema, sabe? Assim, é uma coisa que para mim fica muito evidente quando eu vou ver os filmes do Edgar Wright, porque eles têm uma edição presente pra caramba, são filmes ultra estilizados, os personagens são claramente absurdos, e mesmo assim você consegue conectar com as histórias, mesmo assim você consegue aceitar os twists, por mais loucos que eles sejam, por mais que eles desafiem a sua suspensão de descrença, você consegue, porque você está completamente imerso naquele mundo que o Edgar Wright criou. E assim, eu acho especialmente o caso de Baby Driver uma coisa fantástica, porque é uma execução que eu nunca vi em outro filme. Assim, nunca. Eu já vi filmes de comédia e de terror. Sam Raimi tá aí para provar que isso é um fato possível. O George Romero, a gente fazia isso já. E Hot Fuzz, filmes de ação que fazem paródias. A gente tem ali desde Kingsman até Austin Powers, etc. Beleza e tal. Mas você já viu algum outro filme como Baby Driver? Eu, particularmente, nunca tinha visto. Assim, um filme que é quase um musical. Velozes e Furiosos é igualzinho. Exatamente. Que é quase um musical de ação, né? O Baby Driver, ele é... Para você que não viu, Baby Driver é um filme que é inteiramente centrado na característica do seu protagonista, que é que ele tem a tinite, né? Que é aquele zumbido chato no ouvido, que inclusive tem um pouco também, que é o... Que esse personagem, como ele é um piloto de fuga de assaltos, né? Então não é lá a premissa mais original do mundo, mas ele precisa ouvir músicas o tempo todo para se concentrar, e aí todas as ações que ele toma, exatamente, são para cronometrar os roubos e se concentrar usando as músicas. Então o filme inteiro é editado de forma que as músicas se integram diretamente nas ações que estão acontecendo. Então os tiros das armas são sincronizados com as batidas das músicas, os movimentos dos carros, as freadas e as viradas dos cavalos de pau, e até mesmo a cena que o Baby tá fugindo lá a pé dentro do shopping, ela é toda sincronizada na música. E sim, são músicas muito específicas. Até hoje eu escuto quase todas as músicas da trilha sonora de Baby Driver, assim, são referências musicais que seriam dignas de um cinemnese de música, né? Não sei qual que seria o nome do quadro agora, de supetão, mas assim, porque realmente é um trabalho tão pensadinho, assim, que é tão cinema, e começa a partir da primeira cena do filme, do Baby não pegar café pra galera, e na mise-en-scène tem as palavras das músicas, e, mano, cara, sério, o Edgar Wright é muito foda. Essa música que ele usa no final também chama-se Hocus Pocus. Essa música é muito louca também, tem um gaita no meio da música, ela não tem vocal, e mesmo assim ela se encaixa perfeitamente no momento do filme. Então, assim, o trabalho que o Edgar Wright faz, ninguém mais faz. E isso eu acho que classifica ele, configura ele como sendo um diretor visionário. Com certeza. Eu acho que o Edgar Wright, assim, eu acho que ele é indiscutível. Assim, eu acho que se alguém levantar a mão e falar assim, ele não, assim, beleza, arte é subjetivo, porém, eu acho que o maior exemplo, assim, absurdo do que de visionário do Edgar Wright é o Scott Pilgrim. Assim, talvez o maior, porque ele é o melhor filme de videogame já feito, que não é um videogame. Engraçado que todos os bons filmes de videogame já feitos não são de videogames, né? Tem lá Edge of Tomorrow, que é claramente um filme de videogame, não é um filme de videogame. Você tem Scott Pilgrim, então é curioso. Eu acho que o Scott Pilgrim, ele consegue brincar com os aspectos mais, assim, minimalistas. Ele consegue brincar com... Beleza, se um personagem vai ao banheiro, se o Scott Pilgrim vai ao banheiro, como que eu vou demonstrar isso de uma maneira brincalhona? Eu vou botar uma barra de xixi como se fosse um videogame e a barra de xixi até o final. Então eu acho que ele consegue encontrar piadas em lugares perfeitos, ele consegue contar uma história absolutamente bem, ele tem
escreve roteiros fechadinhos. Assim, não tem exemplo melhor que a trilogia do Cornetto, né, que para quem não sabe, é o Shaun of the Dead, o Hot Fuzz e o World's End. Ele tem uma... Que é literalmente ligada somente pelo fato que em todos os filmes do Simon Frost, do Simon Pegg, olha como é que eu já juntei as entidades, né? Nick Frost, Simon Pegg. O Simon Pegg, ele encontra um corneto no filme. Ele é um diretor absurdo de ação. A coreografia de World's End, de Scott Pilgrim, ele consegue fazer o Michael Cera parecer saber lutar. E assim, não em questão de coreografia, mas de usar planos interessantes em que a ação não fica bagunçada demais. Mas enfim, eu amo basicamente, tem que rever o World's End, mas gostei muito, muito, muito. Adoro Shaun of the Dead, adoro Scott Pilgrim. Shaun of the Dead é muito bom, mano. O Scott Pilgrim, ele tem o Scott Pilgrim talvez seja o mais marcante, talvez, do Edgar Wright, assim, personagens da Ramona Flowers, o próprio Michael Cera lá como Scott, e as cenas de luta usando os efeitos de quadrinhos, efeitos de videogame. Talvez seja o filme mais estilizado, né, do Edgar Wright de forma geral. E uma coisa que eu acho engraçado é que a galera fala assim, não, mas é relativamente simples, né, trabalhar em cima de uma estética pré-estabelecida. Vai ver o Ang Lee fazendo Hulk, tentou fazer a mesma coisa. E o filme é assim... É complicado. No máximo suspeito. Eu vi quando eu tinha 6 anos, então eu dou uma passada pra esse filme. Olha só, o Lucas denunciando a idade dele pro pessoal aí de casa. E pra mim, junto com o Fincher, as duas escolhas mais acertadas, assim, pelo histórico geral dele, mas Edgar Wright é fantástico. Provavelmente tem gente que fala assim, adorei esse filme. Olha, não sabia que o Baby Driver é dele. O Baby Driver é engraçado que eu gosto do Baby Driver, mas eu não sei por que ele funcionou menos para mim do que os outros dele. Na verdade, alguns pontos eu sei. Acho que faltou um pouquinho de motivação para os personagens ali. Eu achei algumas decisões, assim, algumas mudanças de motivação muito abruptas. Principalmente a questão do Kevin Spacey no final. Assim, tem aquela última cena de ação, né, dele com o antagonista Mork, mais ou menos se revela no final do filme, porque então outros personagens eram antagonistas. Algumas coisas não ficaram tão legais para mim, mas ele é um filme mais estiloso, talvez, que você vai ver na sua vida até então. Acho justo, apesar de discordar em certa medida, porque para mim os personagens em geral funcionam. Sim. Mas é que talvez o ponto o que ele é perigoso até que eu vou falar aqui, mas talvez o ponto do Baby Driver não sejam os personagens em si, né? Sim. Que o fã do Nolan, assim, o cara critica o Nolan, mas fala que o personagem não importa. Depois ele reclama quando Dunkirk não tem nenhum personagem. Eu não reclamei que Dunkirk não tem nenhum personagem, então eu reclamei que o final de Interestelar é brega. É brega, gente. Isso nós estamos de mão dada aqui. E vão até o final, porque... Sabe o que é Interestelar? Interestelar é a versão pior de A Chegada. É isso. Acho que é o Dan Harmon. Para quem não sabe, Dan Harmon é o criador de Community, co-criador de Rick and Morty. Cara, o cara é brabo. Mas o Dan Harmon chama o Interestelar de o astronauta na estante de livros. Esse é o título alternativo do Dan Harmon. Mas, enfim... Porque até quando o Edgar Wright ele erra pelo menos com muito estilo, mas assim, pra mim não é um erro, porque eu amo Baby Driver, mas assim, mesmo que o Lucas não gosta desse filme, eu posso estar sendo assim, super passador de pano, mas eu sinto que é uma escolha proposital. Sim. Que é a mesma coisa, inclusive, dando mérito pro Christopher Nolan, que eu acho que é a mesma coisa que ele faz em Dunkirk. Em Dunkirk, o Christopher Nolan escolhe deliberadamente ter um filme que, se Dunkirk fosse mudo, seria muito diferente. Exatamente. Não acho. E eu acho que seria, inclusive, tão impactante quanto, assim. O plano de fundo do meu computador é uma imagem do Dunkirk. Então, eu acho que o problema é quando essa escolha que você faz de dar menos enfoque para os personagens, ela é uma escolha que acaba sendo acidental, né? No caso do Baby Driver, eu acho que ele é feito para ser meio brega, assim. O romance do Baby com a personagem da Lily James é meio forçadinho mesmo, e eu consegui comprar isso porque eu fiquei muito imerso naquele mundo que foi criado, assim, porque o mundo em si é meio absurdo, né?
Sim, e eu acho engraçado isso, porque ele me fez. Foi a descrição basicamente perfeita que você fez para mim, que é um musical de ação. E eu não pensava nesse filme exatamente como um musical de ação, mas é exatamente isso que ele é. Uhum. E talvez revendo. Aí, ó, mais uma vez, dá mais um shot aí. Revendo o Baby Driver pela quarta vez aí, eu vou enxergar ele como um musical de ação, e assim como a suspensão de descrença é maior em musicais, quando lá além de começam a flutuar, a minha suspensão de descrença vai funcionar melhor. Eu achei total musical. Você vê até a escolha de estilo do Baby e da personagem dele, de James, que eu esqueci o nome, mas eu acho que é. Nossa, agora esqueci, velho. Eu sou horrível de nome, de Mas, gente. mas é o mesmo nome da mãe do Baby, né? Calma que essa eu vou jogar no IMDb, porque eu vou lembrar agora. Mas a escolha da estética dele ser meio uma repaginada dos anos 50, anos 60, é justamente um callback aí pros musicais, né? O nome da personagem é Darling, né? Da esposa do Buddy e o Baby. E, assim, esses nomes todos levam para essa ideia de musicais, igual Grease, igual Saturday Night Fever e tal. E a nona personagem da Daily James especificamente é Deborah, porque ela dá aquela quebrada em relação às demais. Mas É verdade, tem até a a música. música Deborah, etc. Deborah. Mas eu acho que esse é um enquadramento legal, esse é um frame legal para se ter do Baby Driver como sendo um musical de ação. Mas é isso então? É isso então. Maravilha, então a gente está de acordo que Christopher Nolan não é o único visionário, Christopher Nolan é sim um visionário, tá? Nem de longe. Nem de longe. Christopher Nolan, tô louco pra ver Tenet também. O único filme que eu não amo do Christopher Nolan é o Inception. É o Inception, não, perdão. É o Interstellar. Amo Inception, Memento, Dunkirk, os Batman. Tem que o terceiro Batman não é tão bom igual os outros dois primeiros. Essa parte eu não gosto. Tipo assim, Mas isso acontece. Isso é realmente esquecido. Fugiu da minha cabeça aqui rapidamente. Mas ele não é o único visionário dessa época, nem a pau. Então, esse é o primeiro episódio do quadro Fogo contra Fogo, já que a gente está pegando os hot takes da internet e dando even hotter takes para você que é fã do inglês, então esquentando ainda mais as polêmicas internet afora. Então é isso. Sou o Pedro Santana, esse é o Lucas Ribeiro e a gente se vê no próximo Sétimo Sentido. Até mais.